Olá, boa noite a todos. Boa noite, amados irmãos em Cristo, preciosos e preciosas inscritos aí no nosso canal. Nós estamos aqui para mais um podcast. Vamos discutir um assunto de suma importância. E também por isso estamos aqui, eu e a pastora Dalila, convidamos um casal muito especial para nós, de obreiros da Seara Santa, pessoas que têm se dedicado de todo o coração a servir ao Senhor e à Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Reino de Deus, de uma maneira muito forte nesta área da família. Nós temos aqui hoje o nosso amado pastor Jonatas e a pastora Liana. Boa noite, pastores. Boa noite, pastor Rodrigo. Boa noite, pastora Boa noite. Dalila. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Na verdade, nós temos uma lembrança dessa igreja muito boa. A gente sente saudade, a verdade é essa. Glória a Deus. Sinto saudade. E sempre que nós somos convidados, a gente vem com todo amor e carinho. Estamos aqui para contribuir nessa noite. Boa noite, pastores. Boa noite, igreja, quem está nos assistindo. É um prazer, né, estarmos aqui falando de um tema tão importante. E estamos aqui, né, e vamos dar o melhor para que possamos falar sobre esse assunto que uma igreja sendo forte, uma família forte, a igreja está forte também, né? Então, precisamos nos fortalecer todos os dias como família, para que possamos ter uma igreja forte. Então, é um prazer estar aqui, né? E poder conversar com vocês sobre esse assunto. Glória a Deus. A igreja ama muito esse casal que esteve conosco, nos abençoando, né? Por algum tempo e levando adiante esse trabalho com as famílias, né? E nós gostaríamos de saber dos nossos amados como foi esse chamado de vocês para trabalhar com a família, né? Eu devo dizer que uma jovem aqui da igreja foi dormir lá em casa, né? Da idade da Gabriele, foi com a Gabriele. E aí nós contamos a nossa história, da Lila e eu, a nossa história, nosso relacionamento. Eu vi que ela ficou um pouco decepcionada, né? Mas é porque Dalila e eu iniciamos adolescentes, né? Nós nos conhecemos adolescentes, nós casamos muito cedo. E temos, assim, também foi a versão da Dalila, né? Nós combinamos lá que quando um diz a sua versão, o outro não se mete. Aí, então ela foi um ponto de vista. Também poderia A minha versão é a real. chamar até para outro dia para dormir lá em casa, né? Junto com a Gabriele. E para eu contar a minha versão da história. Mas nós gostaríamos de saber de vocês, que são casados há muito tempo, como foi esse chamado para trabalhar com família? Na verdade, acabou que a gente se conheceu em 2001. O período de namoro e noivado foi 3 anos e 8 meses. Nós nos casamos no dia 1º de maio de 2004. Glória a Deus. Então, agora, dia 1º, nós fizemos 19 anos de casado. Então, nós temos 19 anos e 24 dias de casado e meia hora. Eita! Meia hora de casado. Então, Esse aí... 19 anos, 24 dias e meia hora nós temos de casado. Esse aí foi Eu forte, não aguento nem essa pastor. meia hora. Eu não vou lhe dizer, não. Anos de casado, dia, hora. Eu sou bom com vou data. errar. E, queridos, a gente vinha numa caminhada e sempre, vira e mexe, ela era chamada para aconselhar alguém, eu era chamado, nós nem tínhamos noção que Deus queria nos chamar para isso, para trabalhar com família e com casais. E tudo começou em 2015. Nós éramos membros de uma igreja ali na Estrada da Maioba e tudo começou lá. E a gente começou esse chamado. Então, de 2015 até agora, nós estamos... Né, tem 8 anos, né? Um pouco mais de 8 anos. A gente tem trabalhado com família e casais. E também com noivos, com os filhos. Então, tem já um tempinho que a gente está nessa caminhada. Já fizemos bastante cursos, né, de casais, já fizemos bastante encontros de casais também. E engraçado é que é tão gratificante, né, esse ministério para mim, para a gente. Que eu lembro que algumas igrejas que não tinham nada, nem decoração, nada, e a gente botava tudo em cima do carro, as decorações, e ia para lá na sexta-feira à noite, sendo no sábado o encontro. E aí chegava lá, a gente organizava tudo, decorava tudo, deixava tudo no ponto. No outro dia a gente ia fazer um encontro, tudinho, depois juntava tudo e voltava para casa. Sempre muito gratificante. Ou seja, além da administração, tem todo o preparo antes, né? E tudo isso a gente fala muito de dedicação de tempo, né? Empenhado no serviço do Senhor.
que realmente é uma grande diferença. Você chegar numa igreja, está tudo pronto, tem um ministério disso, tem um ministério daquilo, o povo te recepciona, te dá presente depois. É uma coisa maravilhosa, né? É Mas você tem que perfeito. arrumar no dia anterior a igreja para poder, ou seja, é a base né? O início mesmo. E sabe o que é mais alicerce. interessante, pastores? É que nessa caminhada a gente conheceu alguns casais que trabalhavam com esse ministério. E agora há pouco a gente conversava aqui com o pastor Raimundo, o pessoal que está aqui, e a gente dizia o quão difícil é esse ministério. Não é fácil, sabe? É um dos ministérios que... Porque assim, uma igreja estruturada, uma igreja com a família estruturada, a igreja vai bem. Sim. O pastor tem menos gente no gabinete dele. Agora, se a igreja, a família não é estruturada, a família está dispersa, que tem algumas bases que a família precisa entender, que é isso que tem se perdido. Inclusive, aquela pergunta que nós falamos ainda agora do pastor Raimundo Abreu, eu vou responder dentro dessas bases. Se a família entende essas bases, ela se torna estruturada dentro do convívio na igreja. O pastor pouco vai ser visitado no gabinete dele. Não que ele não deva ser visitado, não é isso. Mas menos, porque as famílias entendem o princípio. Enquanto não entende, aí é complicado. E a gente viu muitos casais nessa caminhada que começaram a trabalhar com família, infelizmente, chegaram a se divorciar. É. Então, é um ministério árduo e precisa estar debaixo de oração. Muita Ataque oração. muito forte. Quanto mais você se projeta em uma determinada área, servindo ao Senhor, né? É quem o inimigo vai atacar, né? Quem o inimigo vai tentar atingir. É porque até hoje muitas pessoas confundem o ministério, a obra de Deus, com o obreiro de Deus, né? Então o inimigo continua na mesma estratégia de ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, muitas pessoas ainda imaturas, assim, essa pessoa foi quem me casou, e agora como é que está? Aí Né? olha Agora, pro homem, né? homossexual, Isso. Olha se pro homem. separou, traiu a esposa, e aí eles acabam confundindo as coisas, né? Mas com certeza, à medida que você está se empenhando na obra, você deve vigiar muito para que como o apóstolo Paulo disse, né? O que você pregou aos outros, você não seja reprovado naquilo que você ensinou. Né? Exato. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo, o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a tantos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Né? E aí a gente tem que não é só levar toda a decoração um dia antes, ter a criatividade, a boa vontade, mas é continuamente, cotidianamente, estar vigiando, né, para não cair nas ciladas do inimigo. Né? E sabe o que é mais interessante? Que a caminhada com Cristo a gente vai aprendendo na caminhada mesmo. É na caminhada. Eu sempre costumo Vivência, né? dizer, Experiência. nós não tivemos mentores. Não tive assim, não, um perguntar casal isso. que juntou. Hoje nós mentoreamos algumas pessoas quando precisam, entendeu? Mas nós não tivemos, então foi na caminhada. O que sempre acontecia? No mês do evento, irmão, pense numa desarrumação. Adoecia filho. Sempre tem os ataques. Adoecia filho. Empreendimento nosso era atacado. Havia assalto. Equipamento quebrava nos empreendimentos. Era assim. Aí nós fomos começando a aprender na vida cristã que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Sim. E a gente foi começando a orar e já dizendo para as igrejas, entrem em oração. Não sei Isso, se eles exatamente. entravam lá, mas a gente pedia para eles entrarem. E está nos cobrindo em oração e a gente também. Isso. A gente ficava mais calado na semana Sim. para evitar o conflito. No dia, então, esse que era o dia. que tinha que Principalmente ficar entre o casal, hein? entre o casal. Então a gente ficava bem Sim, calado tá certo. para poder estar no dia, orar junto antes. Eu lembro a última que nós fizemos foi na cidade de Barreirinhas, ano passado. Ô, luta, meu amigo, para chegar nessa cidade. 4 horas de viagem. Não foi só as 4 horas, desde o convite. Ei, Pense numa guerra. E chega lá, e antes de começar o encontro, minha irmã, e a gente ali, pesado. em oração. E antes de começar a orar, mesmo orando, quando nós começamos, pensa, deu problema em som. Foi uma guerra, mas o nome do Senhor foi glorificado Aleluia, naquele lugar. amém. Glória a Aí Deus. a gente vê a questão da igreja, né, que nós somos um corpo, né? Existe aquele que vai estar na frente, vai estar ensinando, vai estar ministrando. Nós precisamos ter um background, precisamos ter uma equipe que nos ajude, que seja muito especialmente, na verdade, em oração, né? Também orando por nós. Acho que os ministérios, os grandes ministérios, aqueles que permaneceram, foram todos marcados por esse background de oração, né? Uma Como nós equipe de precisamos uns intercessão. dos outros, né? O pastor Jonathan comentou sobre a questão da mentoria, né? Que eu
uns podcasts atrás, né, a gente comentou sobre hoje o quanto a internet ela é usada para beneficiar. O ideal seria isso, que seria só para benefício mesmo. Infelizmente, pessoas usam para fazer o mal. E hoje eu vejo o quanto é importante essa questão de ter um acompanhamento em cada área da sua vida. E quem dera que muitas famílias, né, pudessem ter essa mentoria aí para ter pelo menos um pouquinho dessa base de o que é que te espera como família, né? Porque muita gente casa sem ter esse acompanhamento, né? Essas instruções. Nós ainda tivemos o privilégio antes de casar, eu costumo dizer, a gente sempre se coloca à disposição para os noivos, quando eles estão noivos, para se quiserem, nós estamos à disposição. Mas a gente ainda vê muito, como é que eu poderia dizer? Resistência. A gente vê muita resistência. Insegurança. Esse cara vai se meter na minha vida. Acho que o medo é esse, é eu compartilhar coisas minhas, intimidades minhas, para uma pessoa que, será que ela não vai falar para outros e tudo mais? E acaba que essa resistência afeta, né? De tomar decisões que poderiam trazer um benefício bem maior. Trazer para o casal discussões que eles são totalmente ausentes na época do namoro, você não pensa Exatamente. Naquilo, você não viveu. Aí quando você acompanha a pessoa, isso é quando você tal coisa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar um casal, celebramos o casamento, e a quantidade de assuntos que pudemos conversar durante esses meses, né, que antecederam o casamento, que na verdade a pessoa que se submete a isso, ela não perde nada, ela está, né, tendo uma oportunidade grande de iniciar o casamento com conhecimento, que conhecimento é tudo, né? Verdade. É importante você conversar com pessoas que já vivem. E mesmo com essa ajuda, às vezes, pastor, não vai deixar de ter os conflitos no relacionamento. A gente teve esse acompanhamento pastoral na época. Graças a Deus nós aceitamos. Quando nós estávamos noivos, já íamos casar, nós tivemos na época, para honra e glória do Senhor. E ajuda muito. Verdade. Mas a gente vê muita resistência nisso, não só nessa parte dos noivos, mas da própria família em si. Os problemas vêm, querem uma solução, mas aí existe um outro detalhe. O quanto eu estou disposto a pagar o preço para aquela solução. Verdade. O quanto eu estou disposto a mudar para que aquela solução seja resolvida. O quanto eu estou disposto a buscar, a clamar. Porque existem coisas que não vai adiantar nós queremos resolver só nós mesmos, da nossa fala, da nossa boca. Não, vai ter coisa que vai ser no joelho mesmo. E é no clamor. E é isso que as famílias precisam entender também. E que tem se perdido ao longo do tempo. Que a necessidade está em oração, a família toda em oração. Exatamente. Né? E nós aprendemos que você ter conhecimento sobre o que fazer é muito importante. Mas a obtenção de conhecimento não te capacita a fazer o correto. Né? O que vai te dar força, o que vai produzir, é o Espírito Santo. Né? Até enquanto for no nível intelectual, você vai viver se recriminando, se achando um fracassado, porque você sabe o que é o certo e não vai conseguir fazer. Né? Mas quando você tem orientação e tem, sobretudo, essa disposição de buscar a Deus e deixar que Deus, porque toda a glória é para Ele, né? Então ninguém vai se vangloriar porque tem uma família estável, não, é obra de Deus, é um milagre de Deus. Mas tudo, pastor, tem um início, né? Isso. Então quando você tem uma orientação no início, é uma boa orientação, né? Que hoje em dia é complicado. São muitas orientações. São muitas orientações, e às vezes você não pega só da pessoa certa, né? Então, você já casa precisando acertar. Nos primeiros dias de relacionamento são muito difíceis, primeiros anos. São duas pessoas que entraram ali, são famílias diferentes, pensamentos diferentes, e você vai tentar conviver. E muitos se separam, não conseguem, não tem estrutura para aguentar. Por isso é que é necessário esse acompanhamento antes. É necessário o início de oração juntos, né? Por quê? Porque quando vier os filhos, já vai estar acostumado a estar orando junto, os filhos já vão ver. Então, já é uma casa que serve a Deus, né? É uma casa que eu e a minha casa servimos a Deus, não importa lá fora, mas aqui dentro nós servimos a Deus. É uma casa que os meus filhos se ajoelham e oram antes de dormir junto com a gente, né? A refeição, né? É uma casa que vamos parar, Josué, por exemplo... Nosso filho de 4 anos, a gente tem uma filha de 10, a Lara, e o Josué de 4 anos. A gente, antes de começar a fazer nossa refeição, ele tá comendo ali, disse, meu filho, você já orou? Ele disse, não.
Então vamos orar. Aí ele sempre quer designar alguém para orar, mas ele não quer orar. Ele quer designar. Mamãe. Ainda tá tímido. Hoje é mamãe. Hoje é Larinha. E ele que Hoje é determina. papai, ele determina, É né? o dirigente do Ele clube. disse, hoje é você. Eles, não, é mamãe. Enfim, mas são orientações e são testemunhos que a gente precisa dar desde o início. Se não houver esse princípio ali, esse início, aí começar tudo. Aí você tem um recomeço? Tem, eu acredito, creio, né? Sem dúvida. Mas Mais é difícil, bem dolorido, melhor. né? O recomeço é dolorido, é difícil. É bem melhor você já começar É. do início, né? Seguindo as tudo. etapas As ali. etapas. O tio, Subindo os o tio degraus. da Gabriela, tinha uns 4 anos mais ou menos, ficou surpreso que fizemos morávamos juntos, né? De família juntos. Nós fizemos as compras e alguém ia arrumar, ela disse, "E ninguém vai orar? Que é das compras do supermercado, né? Que a gente sempre orava que Deus, agradecendo a Deus, né? Então ela ela aprendeu. Então é bonito a gente ver a criança tendo uma dependência, né, de Deus. E hoje um dos grandes desafios é precisamente a criação de filhos, né, pastor? Hoje nós temos muitas questões a serem vencidas, muitos obstáculos no que tange a criação dos nossos filhos, a disciplina, né? É um grande problema que precisamos vencer, né? Na verdade, pastor, sim. Inclusive, domingo, a minha ministração aqui vai ser a respeito disso, sobre papéis. Os papéis de cada um. Então, o que muito acontece é que os papéis, às vezes, são invertidos. Você tem uma ideia? A gente vai lá para Gênesis, capítulo 2, o verso 24 e 25, a gente consegue olhar algumas bases que Deus nos dá para o relacionamento cristão, ou seja, para o casamento, e daí em diante, porque tudo começa na união de duas pessoas. Isso. Antes de chegar aos filhos, teve um homem e uma mulher, teve um casal. Os filhos vêm depois, eles vêm primeiro. Então é a base. Como essa base é construída? É que nem o texto, a tua casa foi construída na rocha ou na areia? Isso. Como é essa base do casamento? Por isso é que é importante. E aí o texto diz assim, Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A gente costuma dizer que tem algumas bases para o casamento. A primeira base para o casamento é o deixar. O texto diz deixar. E alguns não conseguem sucesso porque eles não conseguem deixar. Não conseguem deixar o papai, não conseguem deixar a mamãe. Aí às vezes diz assim, não, mas a gente vai construir o puxadinho lá no fundo do quintal, tu não deixou, tu tá na casa dos teus pais. Sim. Continua sendo a casa deles. Não, vou morar aqui na mesma rua, beleza, mas aí qualquer discussão, corre pro papai ou pra mamãe. Você arruma uma confusão. Qual confusão? O sogro não é mais sogro, ele se torna inimigo. A sogra não é mais sogra, ela se torna inimiga. Porque qual é aquele que não vai ser a favor do filho ou da filha? Sim. Só a minha sogra mesmo. Isso eu nunca mais. Eu já ia dizer, tem uma diferença aí, que lá em casa a minha mãe puxa... Eu vivo com isso também. O quê? A mãe dela também, eu vivo com isso Puxa também. pro Rodrigo. Se numa briga quem tá errada sou eu. Mas a gente O precisa Rodrigo deixar. é o santo. E aí envolve geográfico, financeiro, emocional, entendeu? Primeiro porque a gente fez um ato público. Quando nós fomos casar, nós dizemos no meio de testemunhas Sim. que agora era eu e ela. Não foi? E não é só testemunha do cartório, não. Aquele que foi lá e assinou o livro, que vai assinar na cerimônia da igreja. Não é só. Os teus convidados todos são testemunhas. E estão lá olhando, dizendo, agora é uma nova família. E aí, por isso precisa deixar. A segunda coisa, para eu não me alongar, é o compromisso um com o outro. Se une a sua mulher. É um compromisso. Agora, nós somos uma só carne. É nós dois agora que vamos resolver. Não é mais A nem B, não. Não é mais papai nem mamãe. A gente vê filhos que casaram e até hoje são dependentes dos seus pais. Eles constituíram um peso ainda para os pais. Todas as decisões que vão tomar, precisa saber se pai Aí, e às mãe... vezes, a mulher diz assim, rapaz, esse meu marido é um frouxo. Desculpa aí, irmãos, a palavra. É um frouxo, tudo é pai e mãe, ele não tem decisão. Às vezes o marido olha e diz, pá, minha mulher ela não tem poder de decisão, tudo é a mãe dela, é o pai dela. Ela não consegue. Então, o compromisso, nós estamos compromissados um com o outro. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque isso agora é um relacionamento permanente. É nosso agora. E a gente precisa entender isso. É um relacionamento monogâmico. Não tem, a não ser Deus, não tem um terceiro aqui, nem um quarto, nem um quinto. Físico, né? Físico, porque muitos relacionamentos Espiritual, são destruídos sim. por isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte. Às vezes o cara diz assim,
Ah, minha mulher já tá com 40, né? Vou brincar aqui, não é pra ninguém fazer isso não, viu? Vou trocar por 2 de 20. Ei, tu trouxe mais 2 problemas pra ti. No mínimo. Tu tá pensando que a tua de 40 tá dando problema, tu trouxe mais 2. 2 de 20. Porque as pessoas têm uma leve ilusão de que vai encontrar alguém perfeito. Não existe, nós somos seres humanos. Nós erramos. Ah, ela tá ficando velha. E tu, cabra? Eu tinha cabelo quando casei com ela. Olha só, não tem, tá caindo. Aí eu só vou olhar pra ela? Não, tem que olhar pra mim também. Então o compromisso é outra coisa que o texto fala. A outra coisa que o texto fala é sobre unidade. Uma só carne, agora nós somos um só. Quando nós entendemos essas bases, agora eu não posso estar machucando ela. E quantos casais vivem de agressões? Essa palavra dói mais às vezes do que um tapa na cara. Sim. Tu não vai chegar a lugar nenhum, tu não presta, tu não vale nada. Agora sabe o que é interessante? Eu vivi uma experiência com um casal assim. Eu cheguei, o marido estava chamando a mulher de burra. Pô, ele só errou porque ele chamou na minha frente. Aí ele disse, essa mulher é burra. Aí eu virei para ele assim, bem-vindo ao rol dos burros. Ele olhou para mim com uma cara, por que é tu para dizer isso assim? Eu disse, eu vou te explicar, não fica chateado comigo não. A palavra diz que nós somos uma só carne. É a única matemática que Deus fez que é impressionante. Ele pega 2 e torna 1. Torna 1. É o inverso do que a gente pensa. Quando tu chama a tua mulher de burra, tu tá te chamando de burro, porque vocês são um só. Todas as palavras que tu lança para ela é para ti. Então, bem-vindo ao rol. E ele ficou me olhando e não teve o que me dizer mais. Ficou sem palavras. Pois é, a outra coisa, só para finalizar esse momento aqui dessas 4 regras, que é importantíssimo, e aqui eu estou falando ainda só de casal, depois eu chego nos filhos, é intimidade. E aqui tem que ter intimidade espiritual, intelectual, emocional e física. Quando eu chego nessa parte aqui de intimidade, eu sempre lembro de um amigo nosso. Ele é um homem inteligentíssimo. É PhD, é doutorado, o homem é cientista. Mora em Brasília atualmente. E a mulher dele, uma mulher muito básica na dela, dona de casa. Mas ele nunca menosprezou a mulher dele pelo grau de inteligência que ele tem. As filhas dele são inteligentíssimas. Mas o que é que ele procura? Orientá-la, ensiná-la naquilo que não tem. Então, tem que equalizar isso também. Igualar, né? Igualar. E como é que faz isso? Através da oração, do compromisso e da unidade. Comunicação. Sobretudo que um homem casado, para chegar a se apegar dele, deve muito à esposa dele. Sim. Né? Porque ele não vai conseguir Alguém chegar... abriu mão Se ele for pra solteiro, cuidar ele da pode família. até ir. Mas sendo casado, para ele chegar nesse nível, ele precisou de um suporte muito grande, né? Alguém que segurasse as pontas com os filhos, né? Para que ele tivesse essa liberdade de ir tão longe, né? E eu vi outro dia uma peça, uma encenação muito interessante. Deus estava e as pessoas vinham entregar aquilo que tinham feito, né? E aí chegava o médico e ele dizia, Senhor, eu fui médico, eu fiz isso e aquilo, eu atendi tantas pessoas e tal. O Senhor disse assim, mas eu não te chamei para médico. Eu te chamei para ser empresário e tu ia abençoar tanta gente, tu foi por outro caminho. Aí veio o empresário e falou tudo, ele disse assim, eu não te chamei para ser empresário, eu tinha te chamado para ser pastor. Tu não entendeu. Aí veio o pastor, ele disse a mesma coisa, eu não te chamei para ser pastor. Tu era para ser missionário, tu ia alcançar. Chegou a dona de casa, a mãe. E ela já chegou dizendo, Senhor, me perdoa. Eu nunca entendi o que tu queria para mim. Eu não sabia qual era meu ministério na igreja. Eu só cuidei dos meus filhos. Aí o Senhor virou para ela e disse assim, não, tu foi a única que entendeu o papel. Eu te chamei para ser mãe. Né? Porque enquanto tu eras mãe, aí ia mostrando os tapes, passando, ela cuidando dos filhos, ensinando a ler a Bíblia, ensinando a orar. Enquanto tu fazia o teu papel, tu estavas preparando 2 que iam arrastar multidões para o meu reino. Hoje os teus filhos estão preparados e agora eu vou agir sobre a vida deles. Amém. Você está entendendo como a gente precisa entender os nossos papéis? E quando eu falei de papel aqui, foi só para dar a deixa e entrar que o marido e a mulher têm um papel. A Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa. Ele é o líder, mas ele tem que amar como Cristo amou a igreja. É um amor incondicional. Não vai, meu amigo, não tem tempo de TPM, não tem tempo ruim, tu vai amar. E não todo tempo. Exatamente. E não manda a esposa fazer isso. É o que é mais interessante. A esposa ele manda ser submissa. É uma troca. Ela é submissa, eu amo. Eu amo,
ela é submissa. É uma troca, é um papel que precisa ser entendido. Sem Mas dúvida. eu já comentei também sobre isso, que a submissão, para alguns, é como algo que rebaixa, né, que humilha, ofensivo. Mas no contexto bíblico, não é isso. É quando eu sei que meu marido me ama, como diz a Bíblia, me amando como Cristo amou a igreja, ele faz tudo para me agradar. Então, da mesma forma, eu não vejo problema em ser submissa a ele, é fazer aquilo que traz calma, traz paz ao coração dele, em estar no mesmo jugo que ele. É uma missão, eu estou sob missão Isso. com ele, Isso. né? Então, assim, aqui nós temos perguntas aqui, o pastor Raimundo Abreu perguntou o seguinte: será que não está faltando exemplos práticos de líderes, entre parênteses, pastores, que ofereçam este mentoreamento, esta mentoria na casa, né? A mentoria. A pergunta do pastor é muito pertinente. Inclusive, eu estava respondendo a ele anteriormente através das bases. Eu vou só concluir com relação às bases para eu entrar nisso daí. A Bíblia nos fala também, para concluir a primeira pergunta do pastor, nos fala sobre honra. Por isso que eu disse, eu ia no casal e depois eu chegava nos filhos. E a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe para que os teus dias de vida se prolonguem na terra. Mas diz para os pais algo interessante. Não causeis a ira a vossos filhos. Você já viu aquele pai ou aquela mãe que está disciplinando o filho e depois ele fica fazendo chacota da cara do filho? Viu aí? Tá vendo? Pegou. Não é para você estar irando o seu filho. Você está indo contra um princípio bíblico. E ao filho honrar. Isso tem se perdido dentro das famílias. E aqui quando eu falo de honra, eu não estou falando só de obediência, de respeito, não, mas em todos os aspectos. O honrar está em eu sentar à mesa com meus pais. O honrar está em eu ouvir os conselhos dos meus pais. O honrar está em eu ajudar os meus pais. O honrar está em eu caminhar com os meus pais. É muito amplo isso. E às vezes a gente tem perdido isso. Simplório, que agora vocês falaram aí. Sentar à mesa para fazer uma refeição. Eu acho interessante isso aqui, porque assim, sou sacerdote da casa, o cabeça, minha esposa não tem problema com isso, ela entendeu isso muito bem. Louvo a Deus por isso. Eu entendo muito bem os papéis dela, ela entende muito bem os meus, mas assim, ela teve o trabalho, não vou dizer trabalho não, ela teve o compromisso de ensinar nossos filhos a orar desde cedo. Nós temos fotos da Lara ajoelhada, com 2 aninhos de idade, orando, ajoelhada, com a cara no chão. Sempre. O Josué é a mesma coisa. Se ajoelha, ele faz essas brincadeiras, mas está lá. É o ensinamento. É como você se porta. Por exemplo, eles podem, a gente pode até não mandar, mas eles veem a mãe ajoelhada orando. Sim. Eles me veem ajoelhado orando. Eles me veem de pé. Ah, mas vocês são pastores. Não. Nós já tínhamos a prática antes de sermos pastores. Sim. Orar e buscar Deus não é porque você é pastor. É um processo de intimidade. Então, isso precisa ser resgatado dentro das famílias, pastores. Pastor Rodrigo e pastora Dalila. Essa honra. Os pais também honrar os filhos. O elogio. Gente, quanto já se perdeu isso? Se a criança erra, você disciplina. Mas se ela acerta, você não diz, valeu, olha, eu Não acompanho. encoraja, né? Exatamente, eu acompanho as notas da minha filha mês a mês. Eu acompanho todo mês. Várias vezes eu já voltei questões da escola porque a professora tinha errado na correção e ela tinha ganho a nota. E eu voltei e ela ganhou a nota. Eu disse, a professora errou na correção. A resposta é essa. E voltou. Porque ela chega com as notas, papai está aqui. E ela se empenha de uma tal forma e tira as notas boas. Parabéns, filha. Você é esforçada, a mãe, a mesma coisa. Filha, Deus todos os dias deixar na escola. A mãe beija, abençoa, eu beijo, eu abençoo. Filha, o Espírito Santo está contigo, você já estudou, você está preparada, o Espírito Santo vai clarear. Parece pequeno isso, mas isso tem uma importância na vida da criança e na vida da família tão grande, Sem dúvida. muito grande. Reforço positivo, né? Reforço positivo. E quanto E a aí- essa orientação que a gente vê também, que o pastor Raimundo perguntou, né? Será que não está faltando exemplos práticos de líderes? Eu acredito que a gente não pode dizer 100%. Sim, falta. Mas às vezes a gente tem tanta responsabilidade na igreja, com tantas outras coisas, que falta às vezes a pessoa chegar e dizer, eu estou precisando de orientação, Sim. eu estou precisando ser acompanhado, eu estou com um problema tal, porque a gente não consegue
também saber de tudo, né? Dentro de uma igreja. Então, eu acredito que ser exemplo de casal em uma igreja como pastores já é algo positivo. E quando alguém chega para você e quer um apoio, quer um acompanhamento, é porque ele vê em você que você tem condições de fazer isso, né? Então, primeiro, nós como líderes precisamos ser exemplos. Sim, era isso que eu ia comentar. Primeiro precisamos ser exemplos. E Isso. depois eu acredito que vai chover de gente querendo uma mentoria, Isso. uma orientação, um acompanhamento, né? E dentro disso daí, olha só como é interessante. Para os pastores chegarem ao nível, eu vou sempre voltar. Tem que começar de casa. Tem como. Falta exemplos. Nós não vamos ser hipócritas e dizer que não falta. Falta sim. Falta. Mas tem muitos exemplos. Tem muitos exemplos. Meu primeiro pastor, vou citar o nome porque não tem problema, eu estou falando bem. Pastor Uziel Ferreira Farias. Até hoje, para mim, ele é exemplo com a esposa dele de líderes. Ele voltou a ser pastor da Shalom. Meu primeiro era garoto. E eu sempre vi ele e ela ali na frente, exemplo de paz. E até hoje continua sendo exemplo. Eu tive um tio, que exemplo era aquele meu tio? Ele faleceu em 2001, no ano que eu conheci Liana. Que exemplo era aquele homem de pai? E não era conhecedor das Sagradas Escrituras. A gente usa uma camisa que diz assim, tudo muda quando eu mudo. Eu preciso, não é porque o meu pai... Só um exemplo que eu estou dando aqui. Ele traiu a minha mãe que eu preciso fazer a mesma coisa. Eu posso optar e ser diferente. Não é porque eu não fui criado com meu pai que meus filhos têm que ser assim. Você pode querer mudar, pode querer fazer a diferença. Bom, eu não tenho um líder como exemplo. Só um exemplo aqui. Mas eu posso ser o exemplo na minha casa. Isso mesmo. Eu posso mudar a história. Olha só o que Deuteronômio 6 diz a partir do verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás. Sabe, intimação lá de delegacia de justiça? As intimarás, tu é intimado. Não é uma coisa, não é um pedido, não. As intimarás... Teus filhos. Isso. Intimarás a teus filhos e delas falarás. Olha Deus ensinando, assentado em tua casa e andando pelo caminho. E deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A minha mulher entendeu esse negócio. Lá em casa, na cozinha de casa, tem texto bíblico grudado nos locais. Aí tem, esse ano é o ano que nós vamos nos render mais a Deus. Ela bota um tema. E tá lá, você vai passar, você vai ver. É fixar ali. Tá fixado. Aí o filho olha, pai, o que é isso aqui? Eu digo, é o que nós vamos viver esse ano, na presença do Senhor. Intimará, senta com ele, ensina, fala para ele, conta. Minha filha de vez em quando vem, papai, me explica um pouquinho do rei Davi, me explica um pouquinho desse tal de Nabucodonosor, que ela achou esquisito o nome, né? Quando foi falado. Muito estranho esse nome. Me explica aí que ele foi esse tal de... Ela não acertou nem dizer direito na época. Esse tal de Nabuco, aí começou a dizer Nabucodonosor. Pai, me fala um pouquinho de Jesus. Assim, você vai inculcando, você vai colocando dentro da sua casa. Você não precisa descer a teologia sobre seus filhos. Você não precisa vir com tudo, mas você vai devagarzinho. Minha filha tem a Bíblia dela. O Josué não sabe ler, mas a Lara sabe. Ela vai para a Bíblia dela. De vez em quando eu vejo a mãe. Filha, já leu a Bíblia? Tá na hora de ler, filha. Você é dedicado aos estudos, mas seja dedicado à leitura da palavra também. Entendeu? Mas com certeza o exemplo dos pais e da irmã em breve está ali também no Josué. Mexe. Temos falado da questão da vida com Deus ser passada para os filhos, né? A Alissa comenta aqui que nós costumamos tratar sobre muitos assuntos, nos preparar para muitas situações, quando o cenário é bom, claro. Trabalho. Mas que pouco se fala em ser um bom marido e ser uma boa esposa. Então, de igual maneira que nós falamos aqui sobre buscar a Deus, sobre ter compromisso com a palavra, com a comunhão com Deus através da oração, também nós passamos aos filhos a orientação e algum ensino sobre ser marido e ser esposa. Como? Com o nosso comportamento. Né? Então, os filhos estão vendo a cada dia como eu trato minha esposa, como minha esposa me trata. E aquilo pode ser uma coisa boa para ele, um ensino bom,
e também pode ser um ensino ruim. Exato. Ou seja, é necessário que os pais estejam constantemente entendendo, Instruindo, acompanhando. vivendo a palavra, para que essa mensagem uma boa mensagem possa ser passada aos filhos do que tange a ser um bom marido, né? Que seria em que termos? Uma pessoa de diálogo, uma pessoa compreensiva, né? Uma pessoa Que ajuda a esposa. Porque as categorias na palavra estão bastante delineadas, né? Diz assim, é melhor serem 2 do que 1. Né? Primeiro que eles têm melhor paga Do seu do trabalho. seu trabalho, né? Primeiro eles vão ganhar mais. Né? Depois, se um ficar com frio, o outro o Aquece. aquecerá. Se um cair, o outro o levantará. E se alguém quiser resistir a um, o outro ajudará. Né? Então, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E aí estamos falando da questão do encorajamento, da questão afetiva, né? O frio, o calor, do encorajamento, cair, levantar, né? Da união de propósito, união da mesma visão, mesmo plano, de sorte que os inimigos que vierem, as brigas são com os de fora. Não são com os de dentro. Vamos lutar juntos. Vamos lutar juntos contra alguém, nunca um contra o outro. Exato. Porque a casa ruim, se ela estiver dividida. Isso. Mas se ela estiver bem firmada, os inimigos virão, as tempestades. Né? Porque está na palavra, que prega a união, firmado na palavra, ela permanecerá depois de tantas intempéries. Né? Amém. Pastor, o que o senhor teria para me dizer? Pode falar. Rapidinho, eu não sei se vai ser a mesma pergunta que você vai fazer, mas pegando o gancho do que o pastor Rodrigo comentou sobre melhor serem 2 do que 1, Sim. aí ele comentou ali sobre a parte financeira, Sim. porque existe ainda, né? Existem famílias onde os 2 trabalham, mas o dinheiro do marido é nosso e da mulher é meu, Verdade. né? Verdade. E aí, me digam aí qual é o conselho de vocês. Os 2 trabalham, os 2 possuem renda. E aí, qual é a dica que vocês dão aí para os futuros casados, para os futuros noivos, né? Marido e esposa. E para quem ainda está trabalhando em chegar a um equilíbrio no casamento. O Que texto ainda é não bem vive claro. O texto é bem claro. Uma só carne. O dinheiro não é mais meu, o dinheiro não é mais dela. O dinheiro agora é nosso. O dinheiro é nosso. Vou dar o exemplo lá de casa. Eu não vou dar esse exemplo. Vamos causar um pouquinho aqui. Eu não estou dando esse exemplo para ninguém seguir. Eu vou dizer como é lá em casa. Sim. Quando a gente dá estudo para casais, a gente costuma dizer que existe um especialista em cada área. O que é, pastor? A minha esposa é nutricionista. Ela é formada em administração junto comigo, mas ela é nutricionista. E ela ama ser nutricionista. Eu não vou entrar na área dela de nutrição e querer adaptar, porque eu não me formei em nutrição. Eu posso até, ela, não, pastor, mas hoje a gente lê, tem o Google e tal, aquela coisa toda. Mas ela é especialista. Eu preciso respeitar. Como é que ela age lá em casa? Ela disse, amor, tu controla melhor do que eu. Tu é o especialista nessa área. Ela passa o dinheiro dela para minha conta para eu administrar. Esse é o exemplo lá de casa. Estou dizendo para você fazer. Mas a gente entende que não é mais meu nem dela, é nosso. Existem despesas, existem as crianças. E eu não sei se... Com todo pai praticamente Mas nós acontece. aprendemos assim, não era assim. Não era assim, nós Não é. aprendemos. Exatamente. Bem lembrado, amor. Nós aprendemos. É por isso que. Então, é no bom a início não disjuntura. foi assim. Não, nem sempre foi assim. Isso. Bom ela ter Não, até colocado isso. porque, eu vou só dar um parênteses aqui. Quando nós casamos, eu tinha 2 sapatos. Era um dourado e um prata. Então, no dia que usava o dourado, Não, na outra semana Por era o quê? prata. Porque a minha irmã sempre gostou de comprar mais, então eu usava os dela. Então eu não tinha. Quando eu casei, que eu fui para ela, eu disse, meu Deus, cadê os meus? E agora, quando foi separar? E aí depois eu comecei a comprar. Comecei a comprar, comprei. Eu já tinha cerca de 70 a 80 pares de sapato. Meu Deus. Né? Então eu pegava o dinheiro, eu não queria dizer para ele o que eu estava fazendo, que eu estava comprando, mas então eu já estava ficando muito consumista. Até pedi para o Senhor, me tira isso, que eu não quero isso para minha vida. Eu entendi que isso não estava certo, né? E eu não quero isso para minha vida. Então, os meus sapatos começaram a descolar, perdi o emprego, não tinha mais dinheiro para comprar. Dos 80, Olha, foi se perdendo. e aí hoje eu te digo, o Senhor realmente me tratou, que eu não tenho mais nenhum problema em relação a isso. Eu já fiz jejum de sapato. Eu não já tem passei problema. 1 ano sem comprar Eu de sapato, livro. pastora Eliana. Eu antes de comprar livro também. Foi. Aí o que acontece? Eu Hoje, comprava para 10 anos já. como eu não tenho Pra esse... 10, você comprou para uma biblioteca, amor. Hoje eu não tenho esse problema. Como
eu compro alguma coisa que eu precise, mas na hora que eu recebo, eu sei o que a gente tem, as despesas, então, amor, faz aí, vê o que é melhor. É desse jeito Você mesmo. sabe que aquilo que você comprou não vai afetar no orçamento familiar, Exatamente, né? com certeza. Exatamente. A minha mãe sempre E me nem vai ensinou... causar briga com o pastor Jonathan, Não. né? E você tocou no assunto. Isso é um item de separação de casais. Sim, sem dúvida. muito. O primeiro, o top do top é a traição. O top do top é a traição. É o adultério, esse é o top. Mas o dinheiro Os financeiros, financeiro é um dos 20 itens Acabou de separação. Acabou o amor. Assim como tem a questão do gasto excessivo, Isso. como também da falta. Isso. Né? Isso. Porque também quando começa a faltar, alguém ali abandona o barco, É porque- porque não consegue suportar. Às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo da gente aqui. Eu vim de uma família muito pobre. Ela veio de uma família muito rica. Imagina aí. Oh. Aí ela casa com esse cabo aqui e depois a gente entra numas provas por conta do chamado. Tinha que ser crente, como ela é. É crente. Minha esposa é crente, meu amigo. Ô, Glória. Minha esposa é crente. Porque isso nunca interviu. Eu agradeço a Deus, porque o financeiro, mesmo que a gente já tenha passado, nunca interviu no nosso relacionamento. Ótimo. Que bom. Eu nunca ouvi da minha esposa dizer assim, não vai dar certo. Muitas das vezes eu não vou Jamais. mentir, eu até quis esmurecer. Mas ela dizia, vai dar certo, Deus é conosco. Vai mudar, nós vamos para frente, vamos. Sempre foi assim. Então isso é muito bom. É muito bom. E o financeiro realmente, se não estiverem alinhados, ele causa separação. Calça, sem dúvida. O bispo Raimundo pergunta, como é possível ter uma família cristã nos dias atuais? Uma Bom, família cristã. eu comecei essa resposta lá atrás, né? Quando eu falei das bases. Eu falei delas, falei da honra. Isso é uma coisa. Mas o primordial, o principal, e nós estamos falando de família cristã, é seguir os princípios bíblicos. É seguir o que a Bíblia nos ensina a fazer. Amar, respeitar, honrar, Largar mais o andar celular, juntos, É. entendeu? deixar mais o celular, Sem Com dúvida. certeza. né? Porque senta na Pensar. mesa. Todo E mundo ca- com celular. São coisas que lá em casa eu comento. Quando eu vejo, por exemplo, outro dia até Televisão. comentei com a Gabi. E a Gabi estava comendo e eu olhando aquilo e no celular. Contei o tempo que ela passou no celular e comendo. Meia hora. Aí eu disse assim, minha filha, meia hora você comendo. Passou mais tempo no celular do que Mas comendo. pois é, porque ficou no celular. Aí eu disse assim, a partir de hoje você não come com o celular do seu lado. Não quero. E quando tá na hora lá, todos sentados à mesa, TV também não fica ligado, porque a gente mora num apartamento, então não tem como, né? Ter ainda esse espaço separado. Mas a TV lá em casa também é um item que eu fico assim, não. Saímos para jantar, o celular na bolsa. Pego de todo mundo e ir na bolsa. Porque hoje tem isso mesmo. O celular rouba a comunicação. Rouba esse tempo aí que a gente tem com a Nós sabemos família. fazer mais uma só coisa. A gente não quer mais fazer só uma coisa. E é tão sério, pastor, que às vezes nós estamos... Olha, já existe uma pesquisa, e aqui é científica, não é do pastor Jonathan, não. Você pode pesquisar depois. Que tudo que a gente está conversando aqui, os ouvintes estão ouvindo, e até a gente, nós só vamos captar 7%. Só 7%. Só o que agrada. Só 7%. Agora, da minha gesticulação e dos meus atos, as pessoas vão captar 58%. Então, capta mais do que eu faço e de como eu me porto do que eu falo. Agora, imagina, se tá falando e o cidadão tá no celular, ele vai captar o quê? Daqui a pouquinho ele não sabe nem o que falou. O que o outro falou, não tem como. Por isso que há muita desinformação. Porque a pessoa está conversando com a outra, ela não tem mais nem o trabalho de olhar no rosto da outra. Porque pelo menos quando você está olhando, você vê a boca gesticular e você compreende também pelo gesto. Mas nem isso mais. Não tem mais o olho no olho, né? Não, a comunicação tem se perdido e isso tem ido para dentro dos lares. Muito, muito. Eu costumo dizer que tem gente que pensa que o inimigo de nossas almas ele vem com força, não? Ele vem arrebentando. Ainda tem gente que tem a ilusão que ele tem chifre, que ele tem rabo. Nada, cara. Vem pelas beiras. Ele vem devagarzinho, é devagarzinho, é um pouquinho aqui, Vai minando cada dia. é um pouquinho ali. Quando você pensa que não, você não lê mais Bíblia, você não ora mais. Por quê? Porque o celular tomou teu tempo.
Não, mas eu estou ouvindo uma mensagem bíblica aqui no celular. 2 minutos, tu ouviu. Depois tu passou por TikTok, tu passou para as mensagens do WhatsApp. Então ele tem roubado. E 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, diz assim, que no fim dos tempos haveriam espíritos enganadores. E em 2 Timóteo diz que seria como comichões, daria coceira no ouvido, para não ouvir mais a palavra. Eu não sei se vocês já tiveram, não sei nem se eu chamo de privilégio, terminar um culto e alguém dizer assim, o culto foi uma benção, o culto maravilhoso. Você pergunta, o que foi a mensagem? Pastor, eu não lembro. Foi roubada dele durante o culto. E ele não percebeu que foi roubado. Entendeu? Então, o inimigo de nossas almas tem feito isso. Tem roubado. Lá em casa, nós não temos mais a dificuldade com a Lara. E eu vou ser bem realista para vocês. Às vezes, os pais dão celular por comodismo. Sim. Ele não quer ter o trabalho com o filho para colocar para dormir. Ele prefere dar o celular porque ele está cansado. Dá para o menino ficar lá. É comodismo. Substitui, né? Substitui. A presença, né? Então a Lara, a gente conseguiu isso. Então ela hoje é mais para estudo, ela não é de tanto ficar. Agora o Josué, a gente está ainda nessa luta. E vira e mexe, ele pega um castigo, diz, não, o celular está cortado por 1 semana. Aí ele fica se encostando perto de mim e diz, papai, eu tô livre. Eu digo, tá livre nada, cara. Tu tá de castigo. Pastora Eliana, nesse trabalho de aconselhamento, se você pudesse apontar quais as principais dúvidas ou problemas dos casais, se existem problemas mais recorrentes do que outros, se você vê que existem problemas que marcaram mais ou costumam marcar mais a vida dos casais, quando vem procurar aconselhamento, você teria algo a dizer? Muitos, vários, né? O mais recorrente. Pois é, primeiro, a gente sempre quer colocar a culpa no outro, em qualquer assunto que seja, né? Eu costumo falar que lá desde o início sempre foi assim. Adão e Eva discutiram quem foi a culpa, de quem foi a culpa. E hoje, até hoje, os casais, quando falam em relação a isso, uma roda de conversa, eles vão continuar dizendo isso. Ninguém chega assume a responsabilidade. Não, ninguém assume. Então, existem muitos casais que eu percebo que brigam por conta da internet, por conta dos filhos, muito financeiro, né? Muito financeiro. Nos filhos, como seriam esses problemas, pastora? Certo. Não quer ajudar a cuidar. Certo. Não ajuda. Fica só sempre para a mulher. Normalmente é sempre para a mulher. Sobrecarrega, né? Sempre sobrecarrega a mulher. É filho, é casa, é trabalho. E as mulheres sempre têm essas queixas, né? De, eu tenho que ser multi. Sim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que educá-los, eu tenho que ajudar meu marido, eu tenho um monte de coisa. E aí, vai parar? Quem foi a escolha? De quem foi? Eu sempre falo, gosto sempre de falar, inclusive eu lembro que eu falei aqui no encontro de casais que nós fizemos uma vez, e eu sempre digo, de quem foi a escolha de sair de casa para trabalhar? O nosso ministério como mulher, sempre falo nos aconselhamentos, o nosso ministério como mulher é casa, é família. Então, se eu decidir sair da minha casa para trabalhar, eu tenho que deixar muito bem certinho na minha casa. Eu tenho que deixar a comida pronta, eu tenho que deixar as coisas arrumadas do meu marido, eu tenho que deixar a filha arrumada, tudo organizado. Há quem diga hoje, sim, mas o marido pode ajudar, amém, pode. Mas eu vou discutir sobre isso. Outras coisas que eu vejo muito, as mulheres não calam. Mas eu vou calar? Por que eu vou calar? Se ele está falando, me agredindo com palavras, sim, vai adiantar falar? Vai adiantar você ficar rebatendo o tempo todo? Você vai escutar o que não quer? Porque normalmente é assim, gente. A gente sabe que, às vezes, o homem vai falando, e a mulher, se ela não calar, não espere ele calar. Sempre calo. Sempre digo, cale a boca, escute, deixe passar um tempo, e aí depois sabedoria, né? Chegue e converse. Inteligência, na verdade, né? Exatamente. Eu lembro que teve um casal que a gente acompanhou, esse dia, Jonathan estava viajando, a gente tinha um empreendimento no interior, e aí esse casal morava lá perto da nossa casa, e eles foram atrás de mim.
discutindo assim pelo passado dela. Uhum. Ele tinha ciúme do passado. Imagina só, gente. Ele conhecia o passado, Sim, aceitou. Ele Depois foi o conhecia problema. ela do passado, porque ela era prostituta. Então, ele tinha ciúme daquele passado. A gente tentou conversar várias vezes sobre isso, que ela já tinha mudado, que ela era uma nova criatura, que ela... Entendeu? Inclusive, eles se converteram, a gente evangelizando eles se converteram. E aí, eu lembro que eu cheguei lá, fiquei até 3 horas da manhã com eles. Demorou. Ele muito grande, muito grande. E ele Irredutível, Professor né? de jiu-jitsu. Professor de jiu-jitsu. Era E ele mestre em jiu-jitsu. ele tinha uma espada, gente, desse tamanho. Ela Ai, tinha gente. 2 metros de altura. E ele tava com essa espada na mão. Meu Deus. E ele tacava a espada assim numas caixas, ele enfiava nas caixas e conversando. Eu em oração, Senhor. Senhor, quem não erra essa caixa, acerte Senhor, o alguém. Senhor me trouxe até aqui. Eu falei, mas morrer agora não. Que não sobre pra. Mas eu sei que depois o Senhor me tomou de uma força. Eu tomei a espada da mão dele. Foi mesmo. E nós conversamos mesmo, nós Coisa, oramos. né? Tava abalado. Eles né? ficaram bem, me levaram até em casa andando, né? Hoje eles Enfim. moram em Portugal. Enfim, são muitos assuntos, muitas bobagens. Gente, se a gente for ver, hoje em dia, por conta dessa internet, É. quantas vezes eu escutei, meu marido vai pro banheiro, fica um tempão. Leva o celular pro Antes de banheiro. tomar banho, Leva o celular. Leva o celular pro banheiro, fica um tempão, meia hora antes de banhar. Já escutei também várias vezes. E fica fazendo o quê lá dentro? Eu não tenho, eu realmente não tenho dúvidas em relação ao meu esposo, da fidelidade dele. Eu sei que ele não tem Amém. dúvida da minha fidelidade, Isso. né? Mas não não são todos. É. Verdade. Então, o que anda fazendo? Casais que eu já vi, homens, não sei se pode falar, mas homens assistindo a pornografia Isso. mesmo. Sim, É. sem dúvida. E sem Tem ter muito. relação com a vício, né? esposa, mas somente na pornografia. Deixam de ter comunhão É. com a De ter esposa para isso. se satisfazer nas É, redes exatamente. sociais. Isso mesmo. Isso são as mínimas coisas que a gente escuta, né? Eu Sobre quero essa. só concluir a pergunta do pastor Raimundo, só concluir que a resposta, na verdade, que ele colocou aqui, como é possível ter uma família cristã nos dias atuais, o próprio texto escolhido de Romanos para cá nos dá uma direção, de Romanos para esse mês. Verdade. 13, de 11 a 14, ele diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É um texto muito forte, né? É bem escolhido, né? Foi muito, muito bem escolhido. A comunicação dentro da casa, a falta de confiança tem acabado as famílias. Sem dúvida. Mas como é que eu consigo ter essa confiança e ter uma boa comunicação? Quando eu me afasto disso aqui que a Bíblia está dizendo. Isso. As concupiscências, eu deixo a glutonaria, eu deixo as coisas noturnas como se eu estivesse vivendo de dia. Sabe o que o texto está dizendo? Eu tenho que viver a clareza do evangelho e não escuridão. Isso. Eu tenho que viver a clareza e não escuridão. E quando a clareza chega, a gente consegue contornar as situações adversas. Consegue. Pastor, me diga, como proceder ao ver uma família de dentro da igreja em apuros? Olha, você teve a visão da pessoa, sim. mas ela não procurou ajuda. O que a gente faz? Isso é complicado. Não vou mentir. Porque assim, o que acontece hoje, queridos? Eu já ouvi isso várias vezes. Não foi só uma, não. O que ele tem para me ensinar? Só que sabe o que é engraçado? Eu escutei isso uma vez de uma mulher. Foi a única vez. Agora mais é dos homens isso daí. São orgulhosos. O homem se veste de uma autoridade que ele não tem que aprender mais nada. Sabe tudo. E eu já ouvi isso daí. O que ele tem para me ensinar? E várias vezes em estudos. E aí a pessoa que vinha para mim dizia, eu disse assim, não, a mulher às vezes triste, eu dizia, querida, eu não tenho o que fazer. Eu não posso entrar na privacidade do seu marido, ele não quer, o que é que eu vou fazer?
E dentro da igreja, infelizmente, a gente tem muitas pessoas morrendo, sucumbindo, e ela não vai até o seu líder. Certo. Ela não vai procurar. Ah, pastor, tem algumas situações? Tem. Às vezes ela não vê o líder como exemplo, e ela não vai mesmo. Porque esse aí não é exemplo para mim, baseado em tudo aquilo que a gente conversou ainda agora. A vida tá arrebentada, em vários fatores. E a outra é por orgulho mesmo. Ah, vão saber da minha vida. Então, como é que eu ajo? Eu só posso agir com a permissão da pessoa. Eu não posso invadir a privacidade dela. É possível, pastor? Você acha que você vendo uma situação muito emergente, que você ore para que o Espírito promova uma situação de que... Já para que fiz você não várias chegar vezes. também e ser maltratado, você querendo ajudar, acabar sendo Ser mal maltratado. interpretado. Já fiz várias vezes isso daí. E o Espírito proporciona a ocasião. Isso. Já fiz. Coloquei Tudo- diante de Deus. Tudo no reino é uma coisa espiritual, né? Você sabe que deve pregar a palavra, mas esse evangelismo também e falar com o vizinho é debaixo de oração. Você Sim, clama a Deus para sim, que Ele te dê, para sim. que a pérola não seja jogada para um porco, né? Que vai virar, vai despedaçar, como diz a palavra. Exatamente. Exatamente. Hoje você tem que ter muito essa preocupação, né? De não dar opinião quando não é chamado. Mas tem opinião que Você não consegue tá calar. ali, você tá vendo que não tá indo bem, mas tem que pedir orientação Tem de que falar. Deus, né? Deixar a pastora responder a pergunta É feita isso para ela. que eu ia dizer. Tem uma Não é. pergunta aqui para a pastora Liana, do irmão Antônio Marcos, que diz o seguinte: pastora, e quando a mulher tira a responsabilidade do homem sobre suas atribuições? Quais as orientações para este casal? Isso é Que forte. o homem tome de Eu volta. entendi. Isso é forte. Que o homem tome de volta o papel dele em casa, né? Porque, é na forte. verdade, ele é o cabeça da casa. Nenhum problema, pastora, se Então- o homem cuidar dos filhos e a mulher trabalhar. Não tem nenhum problema, Não, fizeram um acerto, nenhum não, problema disso. não, Mas não. mesmo ficando em casa, o homem tem o seu papel. Precisa. Ele é um líder. Ele continua ali, ele é sendo líder, exemplo, né? exatamente. Ele deve cumprir suas atribuições. Precisa, até porque a mulher sempre quer ser o quê? A mulher quer ter seu papel de mulher, Isso. mulher feminina. Às vezes, teve uma vez que a gente estava até, há um tempo atrás, a gente estava discutindo, eu disse, olha, eu não tenho problema nenhum em pegar um pincel e pintar a casa, eu não tenho. Não tenho problema nenhum de fazer um serviço braço, eu não tenho. Mas essa função é minha? Mas eu acredito que isso não é só eu. Não é minha. Né? Então, quando isso passa, eu tomo isso para mim, daqui a pouco ele vai me tratar como tem a mesma força. Igual, né? É igual. Então, não é assim, não foi assim. Eu sou o lado sensível da história. Então, você não pode, até porque já teve casais também que teve essa discussão, por quê? Porque ele ficava em casa, ali ia trabalhar, e ela jogava na cara dele que o dinheiro era dela. Isso. né? Eu Que ia ela comentar quis- isso. Falta sabedoria, né? Que ela Que foi um que arranjo sustentava deles, né? a casa. Então, é por isso que eu acredito, olha, sinceramente, quando eu vejo uma casa que a mulher toma força e ela resolve tudo, organiza tudo, faz tudo, eu paro e digo, olha, será se você está fazendo certo? Será se esse é seu Sim. papel? Não está na hora de conversar, de fazer um ajuste, de rever essa situação? Porque hoje pode estar bom, mas lá na frente isso pode piorar. Não é uma boa situação. Eu acho também que o irmão Marcos está falando em relação a tirar, né, a autoridade do pai. Exatamente. Porque tem muita mãe- Eu entendi assim. Tem Eu muita entendi mãe assim. que, assim, o pai manda o filho fazer uma coisa. Ela diz, aí faz. ela, não, meu filho não. E tem né? hora que o filho começa a negociar também. Ele vê isso aí, a fraqueza, ele acaba Ele causando sabe, a E divisão. menino é dos pais, esperto, né? senhor. Na verdade, como eu estava falando, havia falado sobre alguns papéis aqui, conversando, acho que ele estava falando também sobre isso, não só em relação à educação de Autoridade filhos. também, né? Mas a questão de autoridade em casa também, né? Mulher e esposo, eu acredito que isso também. Mas em relação a isso, a gente até conversa. Quando ele estiver falando, mesmo Sim. que eu morra por dentro, porque quer matar Uma é mãe. ver o pai batendo no filho, né? E até o pai também, porque às vezes eu ensinando Josué, que a gente sempre fala mais de Josué, né? Que Lara é mais calminha. Mas Josué, eu pego a sandália, boto bem aqui em cima. Tu não vai fazer, ele olha para o outro lado. Josué, olha para cá, Josué. Josué, olha, Josué, eu não tô legal hoje. Aí ele olha para o outro lado, eu dou umas palmadas nele, eu olho assim que idiota não tá gostando. Depois ele vem, abraça.
Mas é assim, a gente precisa ficar calado Mas para eu ter não obediência, né? O Tem que olho, ter o uma olho enche de correção muito lágrima. grande entre o casal. O casal precisa entender que, como o senhor falou, pastor, tudo começou com eles. Exato. E uma hora vai estar só eles dois também. Exato. Né? Então eles Exato. precisam se dar bem, eles precisam se respeitar. Eles precisam ter, o marido tem que honrar a sua mulher, Isso. a mulher tem que respeitar o seu marido, né? E as crianças vão ver o seguinte, ó, com eles a gente não consegue nada. Porque se eles conseguirem, eles vão fazer briga, filho vai fazer briga para fazer valer a sua vontade. Daqui a pouco ele pega aquele mandamento da palavra e diz, pai, não deve provocar ira no filho, para qualquer coisa que o pai discorde dele. Sim. Que é um erro drástico, né, visceral do que a Bíblia está dizendo. Ele não pode alegar isso em termos de obediência correta, né? Pode dizer, isso aqui está me chateando, o senhor está... Não. Você é filho, você obedece. Teu papel é obedecer. Teu papel ele é tem que esse. dizer assim, ó, entre meu pai e minha mãe não adianta eu querer pedir para um não. Né? E querer driblar o que o outro diz. Não, eles são coesos. Lá em casa é bem claro isso daí. É. Bem claro. E eles já perceberam. Por exemplo, se ela diz um não, não adianta vir para mim. Não vem. Aí eu às vezes eu ainda brinco. Se tu vier para mim é pior. É pior para mim, é dor não. Eu vou dar e também. a mesma coisa, não tem essa intervenção, entendeu? E isso é um negócio interessante. Porque quando você tira a autoridade do outro, você está dizendo para aquela criança, para aquele filho, que aquela pessoa não tem autoridade dentro de casa. Que a autoridade é só você. Aquele outro tá ali simplesmente para pagar as Figura contas, decorativa. mas ele não tem autoridade. E tem que ter muito cuidado com isso. Porque você pode criar filhos problemáticos. Você não está criando seus filhos para você. Você está criando ele para a sociedade. Eles vão Sim. casar. E eles vão para um relacionamento. E como é que eles estão sendo preparados para esse relacionamento? Um cidadão de bem, ele tem muito forte a ideia da autoridade. Ele começa com os pais. Né? Eu não vou respeitar minha mãe, eu não vou respeitar meu pai, eu vou respeitar meu irmão também, que a gente não pode viver brigando. E aí ele vai se desenvolvendo como um indivíduo, né, de bem, né, um cidadão de bem. Agora, se é uma bagunça ali, ele consegue manipular, ele vai sair para a sociedade como um manipulador, como alguém que quer ver brechas para não cumprir as ordens. Isso. Sim. Isso. Só aproveitando aqui para concluir a pergunta do irmão Antônio, que ele pergunta quais as orientações para este casal. Meu irmão, oração, jejum, comunhão com a sua esposa, comunicação. Eu creio que quando você é um servo de Deus, não há nada impossível, não há como não reverter a situação. Eu creio assim. Então, assim, é possível, se você quer mudar esse cenário na sua família, é possível, busque ajuda, aproveite aqui que você entre em contato depois com o casal de pastores, para eles lhe orientar. E, assim, eu acredito que quando você começa a mudar, a sua esposa automaticamente muda, e eu tenho certeza que é possível que vocês consigam aí ter o equilíbrio, e quando você falar, a sua autoridade não será extinta. Só não muda se os princípios cristãos não estão dentro da casa. Aí não tem, aí é meu ego, sou eu e acabou. Quando tem os princípios cristãos dentro de casa, porque nós estamos falando de família cristã. Quando tem o princípio, você vai mudar. Por quê, pastor? Em detrimento da sua casa e da sua família. Sim. Não adianta eu entrar num ringue de guerra com minha esposa, os nossos filhos vão casar, eles vão sair de casa. Vai ficar só nós dois. Ficam dois estranhos? Ou dois Pronto, parceiros? pastor, a senhora tocou no ponto. Se eu fiz a caminhada toda estranha com a minha esposa enquanto os filhos estavam, na hora que eles saírem, são dois estranhos dentro de casa. Nem se aguentam. Não aguenta. Existem casais que após os filhos saírem de casa, casarem embora, eles se separam. Porque eles não aguentam. Eles estavam ali em função dos filhos. Exatamente. Se suportando. E um cuidado, grande cuidado. Não vivam em função dos filhos. Primeiro, eu e ela. Os filhos vieram depois. Primeiro é eu e ela. Não é... Tem muitos casais que vivem em função dos filhos. E o casal não tem vida. Não tem vida. Se perde no meio do caminho. Ah, pastor, mas eu não vou cuidar do meu filho. Claro. Você é pai, você é mãe. Você vai cuidar, você vai cumprir com sua obrigação. Mas eles não podem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é ela.
Eles vêm depois. Até porque, na ordem, eles vieram depois. Sim. sem dúvida. Primeiro fui eu e ela. É. Então isso é que precisa ser entendido. Pois não. É gasolina pura, viu? Vamos ouvir a pergunta do irmão Albert. Irmão Albert está aqui lançando uma pergunta. Vamos lá. No dia de hoje, os temas, né? Tem uns temas aí complicados que estão avançando. Identidade, ideologia de gênero, homossexualidade, droga, descriminalização, pequenos grupos, mais um monte de coisas. E a gente sabe que você pode fazer tudo como a gente já ouviu aí. Nas casas, né, com seus filhos, mas e na escola? E lá tem outras, né? Boa. Outras. Como é que se sai dessa? Boa. É básico. Bom, a escola é a escolha de quem? Os pais. Quando nós fomos escolher escola para os nossos filhos, nós rodamos em algumas escolas. Hoje estão os 2, mas primeiro foi a Lara. Uma das coisas que nós tivemos como base para escolher a escola foi que a escola tivesse um princípio cristão. Eu ia falar isso. Meu filho estuda, meus filhos na Nosso Mundo, no Bequimão. Já ouvimos várias críticas. Tem escola melhor do que essa e tal. Mas lá, o dono da escola, o seu Elcio, que eu convido toda manhã eu convivo com ele, eu falo com ele, Conhecemos. eu converso com ele. Ele vai toda segunda, às 5 da manhã, ele unge a escola toda. Celebrar, né? Pai do- Ele ora. Todas Pai as do bebê. celebrações que tem naquela escola tem uma palavra antes. Então, a escola é a escolha dos pais. Eu posso conversar. Nós somos no literato. Vai me ajudando aí, amor. O que mais? Batista. Não, Batista eu não cheguei aí, não. Mas nós somos em outras escolas, não estou lembrando o nome. E nós somos fazendo algumas análises. Entendeu? E aí, nessa daí, nós chegamos. É aqui que eu quero meus filhos. Nem sempre é possível colocar naquela escola. Sim, sim, concordo. Aí é em casa. É base. Aí é base em casa. Não tem como. É em casa. É base. É como eu é tenho oração. sido exemplo. É base, é oração, é estudo, é aquilo que eu falei que precisa ter um início, né? Logo no casamento, antes do casamento, aquele acompanhamento, se possível, depois do casamento, dando continuidade com oração, leitura da palavra, devocional com o esposo, esposa. Depois que nasce o primeiro, começa a ensinar, meu filho, a gente tem que orar, a gente tem que, isso aqui é o certo. Eles, quando estão no celular, eu estou de olho. Então, quando eles estão assistindo aquele Reels, né? Então, vai passando algumas coisas que não é legal. Vocês sabem disso, né? E tem umas musiquinhas que não são, tem os desenhozinhos, tem uns demôniozinhos lá que vai aparecendo. Capeta, né? Mas eles olham para mim e eu olho assim para Ele eles. já sabe, já. Impressionante, ele já sabe. Aí Josué, Lara da minha hora, não, mamãe, não foi Geração não. TikTok. Então é uma base, você precisa ensinar para que eles entendam que aquilo está errado. O Espírito Santo já vai habitar neles, Sem dúvida. né? Então a gente sabe que se nós estamos numa roda e alguém começa a contar piada boa, você só ri tranquilo. Mas se alguém começa a levar um outro nível, Sem dúvida. você sente É. no coração que não está certo. E assim, a minha filha sente, ela sabe. Então ela sabe o momento de se afastar. Ainda ajuda com Josué. A escola, ela tem princípios cristãos, mas nem todo mundo são cristãos lá. É. Nem verdade. todos Tem os são. profissionais, né, É, também. Isso, é nem verdade. todos. As professoras, a gente está dando sorte que as professoras, até agora, são evangélicas, né? E elas sempre fazem devocional de manhã. Então, foi algo que realmente eu pedia muito ao Senhor, porque começa em casa, aí tem na escola, dá continuidade na igreja. Então, tem 3 lugares que dão continuidade Sem dúvida. àquilo esse que a gente suporte, tem né? ensinado. Basilares, né? Família, Exatamente. escola e- Então, eles não têm para onde correr, a não ser que realmente eles não têm esse coração voltado para o Senhor. Então, precisa realmente orar, joelho no chão. Pai e mãe, joelho no chão. De noite vamos orar, vamos. Se ajoelha aqui todo mundo no pé da cama, vamos orar. Eu quero ver, queridos. Eu quero ver qual é o filho que vai para outro lado, que vai algum amiguinho que vai chamar para sair mais cedo da escola, porque começa assim, né? Vamos fugir aqui, vamos matar essa aula, começa assim. Eu quero ver o pai que conduz o seu filho no caminho e ele realmente tem o Espírito Santo de Deus, e você sabe disso, que você como pai sabe. Ele não sai, ele não se desvia. Ele não sai da presença, né? E assim nós oramos, nossos filhos não saiam da presença de Deus. E ainda continuando respondendo a questão do meu irmão,
Uma das coisas que muito acontece com as famílias cristãs, aqueles que estão dentro de uma igreja, é que às vezes se preocupam tanto em fazer a obra de Deus e esquece do primeiro ministério, que é a família. casa. Tem que ter cuidado com isso. Cuidado. Pastor, o que, que o senhor está dizendo? Não, eu estou falando o que a Bíblia nos diz e nos ensina. Deus, família, ele criou primeiro a família. Primeira instituição. Exatamente. Então, se ele criou, ele sabia que ela era importante. E ele queria que ela fosse prioridade. Então, irmão, não adianta. A minha família, eu escutei essa semana de uma sobrinha minha. Sobrinha. Ela é sobrinha da parte daqui da minha mãe, porque os da minha esposa também chama tudo de tio, né? E ela disse, tio, olhei uma mensagem, lembrei do senhor, e ela me mandou, a Isabela. Lembrei do senhor, e a mensagem era o seguinte, eu largo tudo pela minha família. O que tiver que largar, eu vou acudir a minha família. Aí ela disse, lembrei do senhor porque o senhor fala isso. E realmente, a minha família é prioridade. A obra do Senhor, eu dou prioridade, claro que eu dou. Mas a minha família em primeiro lugar. Se a minha família está bem, eu estou bem para fazer a obra do Senhor. Se a minha família não está bem, eu vou estar que nem uma capa? Não pode. Então, a família é prioridade. Cuide da sua família, cuide da sua casa, gaste, ou melhor, ganhe tempo com seus filhos. Invista. A gente senta para brincar com eles, faz como é aquele negócio, amarelinha, né? Eles fazem o desenho, a gente pula, brinca. Hoje, uma tia de Josué deu um drone aqui para ele. Drone que é o drone. Então eu vou lá e a gente vai aprender junto, vai mexer e tal, aquela coisa toda junto. Gaste tempo, ganhe tempo com a sua casa. Você não perde, não. Ah, tô resolvendo coisa aqui e tal. Ele diz assim, tô vendo uma coisa mais importante. Pois Ele é. diz assim. E o menino veio falar, pare aquilo. Pare. Fale com o seu filho. Você pensa que não, aquilo tem uma importância para ele. Meu pai e minha mãe, deixa tudo por conta de mim. A gente não olha os nossos filhos, a gente olha muito os filhos dos outros, né? Então você para de fazer isso para olhar o dos outros. Teve esse atentado, possível atentado, era dia 20 de abril, não é assim? Sim. Todas as escolas se mobilizaram, tudo. Então eu vi umas mensagens até no Instagram que dizia assim, você está olhando a bolsa do seu filho? Porque a gente costuma ter medo dos outros, mas do nosso filho a gente não sabe o que eles estão fazendo. Eles fizeram essa campanha de antes de você olhar, você tá olhando a sua bolsa, a bolsa do seu filho antes de ir para a escola. Então a gente fica muito acomodado com os outros e incomodado com os outros e acomodado com os nossos. E precisamos olhar para a nossa casa, ensinar a nossa casa. Na Bíblia diz que precisamos conduzir os nossos filhos, né? Conduzir o filho dos outros, né? Conduzir os nossos filhos no caminho. Então, se eu estou já nesse caminho, ele precisa estar junto comigo. Né? Quando ele estiver mais velho, creio eu, em nome de Jesus, que não se desviarão. Amém. Agora será eles, né? Amém. Que vão ter essa escolha. A escolha vai ser deles. Tanto que a palavra diz, ensina o menino caminho. Ele não diz o. O é dizer para o menino ir. E no é andar com o menino. Eu nunca esqueço, a minha mãe orava às 5h30 da manhã, meio-dia. Ela orava às 5h30 em casa, eu ouvi antes de eu ir para o Lumar, e antes mesmo, antes de eu trabalhar. E ela estava cedo na igreja, orando de novo. Meio-dia ela chegava do serviço, pastor, ela nem almoçava. Ela ia para a igreja orar. 18 horas ela estava de noite, meia-noite era com a gente. E às vezes eu dizia assim, rapaz, acho que mamãe tanto ora. Hoje eu sei por que ela tanto orava. Por quê? Hoje porque você agradece. Eu faço isso. Glória a Deus. Você está entendendo? A necessidade da oração. Porque se nós formos parar para ver, nós somos falhos de nós mesmos. Nós não vamos conseguir, mas com a ação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós conseguimos. Só assim mesmo. Porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo dessa promessa. A nossa família é bendita. Por isso, os pais precisam ter um processo de intimidade com os filhos. Eu sento toda noite, tem que ter o beijo para dormir, tem que ter a bênção para dormir, tem a conversa. Várias vezes a minha esposa disse, você já conversou com seu pai? Porque assim, a menina, normalmente, ela tem uma abertura maior com a mãe, né? Aí ela vai e a esposa diz assim, você já conversou com seu pai? E ela vem conversar comigo. E nós vamos conversar, porque sempre a minha esposa, antes mesmo de ter filhos, ela dizia assim, principalmente a mulher, ela dizia assim, amor, a mulher é mais sensível. Então, não te torna para a menina de forma que ela não queira se aproximar de ti.
mas que ela tenha o pai com aquele que ela pode conversar qualquer assunto, até de namorado. Eu digo, me prepara. Até do namorado. Eu disse amém. E ela tem razão. Ela tem razão. Porque a gente precisa, os nossos filhos precisam nos ver como amigos. A nossa casa tem que ser um lugar de alegria. Olha, eu viajava, eu passei 7 anos nessa BR viajando com construtor e com posto de gasolina. Mas, gente, quando eu estava lá no segundo dia, já que eu estava fora, eu passava de semana fora. A minha maior vontade era de voltar para casa, porque eu sabia que era um lugar de alegria, de aconchego, de brincadeira, de sorrir. A minha maior vontade era voltar. Quando chegava sexta-feira, eu dizia, Senhor, eu estou de volta. Eu já passava o zap dizendo, estou saindo daqui, estou indo embora. Sabe? Então, a nossa casa tem que ser um lugar de paz, um lugar de aconchego. Os nossos filhos têm que ver em nós. É o seu paz refúgio, né? Exatamente. E a gente tem que levar em consideração também uma juventude fraca, né? Que a gente está vendo hoje. Eu trabalho em hospital e não nesse que eu estou, mas um outro que eu estava, eu vi vários chegando com tentativa de suicídio. Sim. Vários, gente. Não são poucos. Então, mentes fracas. Por quê? Porque não tem um acompanhamento. Porque o celular é o seu companheiro, né? Conselheiro. O seu companheiro, o seu conselheiro. Então, não tem aquele tempo para brincar, para conversar com o pai, dizer, pai, eu tô namorando, eu tô olhando um menino ali, uma menina, e aí me dá um conselho, me diz, aí começa daí. Por isso que sempre é a base de tudo, né? Então, hoje a gente tem uma juventude bem fraca, que quer se matar e quer matar os outros. Eu achei engraçado que outro dia ela chegou para mim, ela conversou com a mãe e disse, pai, eu quero conversar com o senhor. Ela tem 10 anos, né? Acho que ela não tinha... Foi esse ano já, foi. E aí ela disse, pai, eu me lembro da igreja porque disse que ele quer namorar comigo. Papai, Ah, meu Deus. Eu não aguento mais, eu já disse para ele e tal. Eu disse, deixa comigo. Olha, pediu apoio, Eu rapaz. disse, deixa comigo. Olha o que é ter confiança, porque em tempos antigos, falar que alguém gostava, o pai já dava uma surra na filha, dizia assim, alguma coisa tu fez pra ele gostar de ti. Eu digo, fica tranquila, filha, papai resolve hoje. Era um culto de terça-feira, hoje eu resolvo. Cheguei na igreja, o menino 10 chegou anos. cedo. Eu digo, deu certinho. Aí tem uma salinha de criança, ele entrou. Quando ele entrou, eu disse, agora. Aí eu entrei atrás, só nós dois. Aí eu fui conversar com o rapaz. Sei, tu tem a mesma idade da minha filha. Que história é essa de namoro, rapaz? Tu ainda não tá idade para namorar. Não, mas não. Os pais dele nunca souberam disso. Acho que soube muito tempo depois. Foi, muito tempo depois. Mas eu conversei com ele, pronto. Acabou. Minha filha já estava angustiada com isso. Tadinha. Pai, as meninas já falaram para ele continuou, disse, não, fica Você tranquila. não tava com nenhum perto de pau na mão? Não. Não, eu quero lhe dizer, Eu não podia afastar a ovelha. Mas... sejam bem-vindos A ovelha ao tava time também, dos pastores, viu? Porque filho e filha de pastor, meu Deus, que coisa, viu? Que perseguição. Mas Deus é conosco. Amém. Amém. Tem Bem, pergunta daí, a Ana que fala o seguinte, nossos filhos devem ser luz em meio à escuridão. Nós conhecemos a palavra e ela deve ser levada adiante. Isso mesmo, Ser Anelque. ensinada. Isso mesmo. A gente já até comentou sobre isso aqui, né? Pastores, aproveitando aí que a gente estava falando da internet, né? Quais são as orientações de vocês em relação a crianças, adolescentes, sobre o uso da internet, das redes sociais? O que os pais podem e devem fazer para ajudar os filhos, hoje crianças, a não serem, né, adolescentes, jovens aí com... Isso intensificou muito na pandemia. Na não foi? pandemia. Intensificou demais. Primeira coisa que eu faria é não troque aquilo que você tem que fazer pelo celular. Não troque. Mesmo que seja cômodo, eu sei que há um cansaço extremo hoje em dia. As pessoas têm muitas atividades, entendeu? Eu já disse para mim mesmo que eu não quero mais me encher de muita atividade, porque a gente tem que ir, a gente tem uma família, tem que ter cuidado. Então, por isso, quando o pastor Raimundo me convidou para esse podcast, eu fui olhar tudo e disse, eu não vou... Me convidaram para um compromisso no sábado à noite,
Eu disse, não, eu estou numa ação social, eu não vou para lá cansado, não vai ter o melhor de mim. E no domingo eu também quero estar descansado para poder estar ministrando lá na IBEV que eu estou. Porque, às vezes, por conta desse ativismo, desse cansaço, a gente troca o que é nosso pelo celular com os nossos filhos. Sim. Fica aí, menino, não me perturba. E nós estamos falando de ativismo no reino. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Eu ouvi um palestrante falar de certa feita, ele disse assim, ó, você fala de foco, e você pensa assim, eu vou focar numa coisa, vou tirar um monte de coisa ruim da minha vida. Mas chega o tempo em que o foco é tirar muitas coisas boas, coisas interessantes. Você vai tirar coisas boas, oportunidades legais, porque você tem algo ainda mais importante, mais legal, mais necessário, mais útil para fazer. Né? Nós estamos falando de, tudo é para Deus, sim, é para Deus, mas foca um pouco. Se você está tendo pouco tempo para a família, mesmo que seja para Deus, também ali, e antes de qualquer coisa, a família. Aí depois você escolhe uma outra atividade. Vamos fazer uma análise bem aqui. Vamos imaginar nós pais chegando diante de Deus, né? Com tudo isso que o senhor está falando, concordo plenamente com o pastor Rodrigo. Cheio de ativismo na igreja e tal. Aí Deus chega aí, o que tu fez para mim? Não, pastor, Senhor, na igreja eu fui líder disso, eu fui aquilo e papapá. E Deus perguntando pra gente, e o primeiro ministério que eu coloquei nas tuas mãos, o que foi que tu fez? Vamos imaginar isso aí. Só pra gente pensar aqui. Sim. E aí? Quer dizer, eu estou lá no céu, eu fiz tudo dentro da igreja, da casa do Senhor, como igreja do Senhor, que eu sou um membro desse corpo, e aí a minha família eu esqueci. Gente, deixa eu falar para vocês. O tanto de filho de pastores que o nosso ministério, onde nós estamos hoje, atende, não é brincadeira. Que não querem congregar mais com os pais. Porque não veio como exemplo, diz assim, olha só, eu não aguento, olha só uma fala, eu não aguento mais ouvir o meu pai pregar, porque é só mentira. Hipocrisia. Ele não vive nada daquilo que ele fala. Era isso que eu ia comentar. Eu não aguento olhar minha mãe lá pra frente, cantar louvores e coisa, é só mentira. Quando chega em casa, é ignorante, grita, é bruta, xinga. Ela grita e ela tá mandando a igreja ter amor. A minha esposa tem um cuidado, eu levei um tempo para entender isso, eu não vou mentir, mas eu compreendi, ainda tô nesse processo de compreender isso. Mas ela dizia assim, amor, nunca, mesmo tu ter chateado, segura, não fala na frente das crianças. Isso tem uma importância grande. Às vezes a gente demora a entender algumas coisas, mas isso é pro benefício da nossa casa, da nossa família, do nosso, entendeu? Eu fico muito preocupado quando umas pessoas, eu sempre oro quando alguém chega para mim e ela, lá na igreja a gente ouve muito isso, nossos pastores são exemplo de Senhor, nos cobre com teu sangue. Amém. Porque se não for o Senhor na nossa vida, a gente não consegue. E não é a gente, é tipo assim, vocês fingem. Não, a gente não finge, a gente é o que é. É o que é. A gente mostra para a igreja o que a gente é verdadeiramente. Só que isso aí tem oração dela, no individual dela, tem oração minha no meu individual, tem oração em família. Tem a caminhada junto. Tem a caminhada junto. Entendeu? Tem coisas, por exemplo, eu dificilmente assumo o compromisso na primeira quinzena de julho. Por quê? Ela vai sair de férias. E aí a gente vai sair em família e vai passear. E as crianças estão de férias também. Exatamente. Nem que seja bem aqui em Morros. Nós vamos. Pastor, eu quero levar para Cedro, para o interior tal. Não, só na segunda quinzena. Primeira tu não me tem, não. Pastor, encontro de casal, primeira quinzena tu não me tem. Só na segunda quinzena. Aí nós vamos conversar sobre isso, porque a minha família é prioridade. Eu digo isso, que esse ativismo para o reino, para a obra, e aí é tão educado, é tão amável, é tão gentil, atencioso com os irmãos, e quando chega em casa, totalmente diferente. É outra pessoa, né? E o que fazer, né? Em relação à pergunta, o que fazer para que os nossos filhos saiam mais dessa situação? Porque tem um problema que dá até, se eu não me engano, os 4 anos de idade, se a criança ficar nas telas. Né? Tem um problema. Eu não lembro qual é. Enfim. A gente precisa estar mais tempo com eles. Hoje em dia tem igreja, tem a casa, tem igreja, tem as pessoas com seus problemas,
Trabalho Temos- secular. Temos os problemas das pessoas, temos os nossos problemas. E aí, o que a gente dá para os nossos filhos? A gente precisa escolher o que é essencial, o que é em primeiro lugar, o que a gente quer que eles sejam depois. A gente precisa dar as prioridades e precisa dar o tempo deles. Eles podem ter um celular? Eu acredito que pode, mas a gente precisa olhar o que eles estão olhando. A gente não tinha celular antes, eu não tinha. Quando eu era criança, eu brincava muito. E eu não tinha falta disso. Já escutei várias pessoas dizendo isso. O problema é porque eu vejo, hoje em dia, a criança vê um e também ele quer. É sem coisa de dúvida. brinquedo, né? Vê e também quer. Então a gente tem que definir o tempo, né? Tem que olhar o que eles estão olhando e tirar eles dali e levar eles para brincar num parquinho. Sem dúvida. É, Saúde, né? é. É Atividade cansativo. Uhum. Olha, gente, é muito cansativo. Eu Memória lembro que- afetiva. A E família. investir nas memórias domingo, e na isso. saúde mental. Exatamente. Preguei domingos, família é um jardim. É. Né? Se você quiser que as coisas boas cresçam espontaneamente, você não vai ter. Espontaneamente o que cresce é mato, é sujeira que se acumula. Mas se você é uma coisa limpa, perfumada, você tem que trabalhar todo dia. É um trabalho braçal, manual, de muita paciência, de envolvimento, mas vale a pena. Quer ver umas coisas simplórias que as famílias perderam? Algumas, não todas, claro. Eu ainda creio em muitas famílias que têm mantido isso. Mas um eu te amo. Uhum. Dizer eu te amo Sim. para o filho, dizer eu te amo para a esposa, para o esposo, para os filhos, Uhum. sabe? Outra coisa, desculpa. Com licença. Parece que está dentro daquela casa e não pode pedir, com licença. Eu acho assim, eu sempre digo que Deus ele foi muito bom com a gente com relação a filhos. E eu quero que, a minha oração é para que Deus permaneça. Porque eles sempre olharam a gente fazer. Com licença, desculpa. Nunca viu a gente dizer para eles, faça isso. Mas eles fazem. Até um Pelo pedido de água. Me traz uma água, por favor. Por favor, exatamente. Cuida, traz logo, é melhor assim. Ele diz assim, Faz Olha assim. Josué diz assim, papai, Tá tu me ama? demorando. Digo, te amo, filho. De que tanto? Quanto? Eita. Do jeitinho dele lá, Como? entendeu? Como que mede? Entendeu? Então, é assim. Aí chega e diz assim, eu te amo, papai. Aí já beija, um beijo, um carinho. São E coisas eu tava- que... Essencial. E eu pensando aqui, me deu vontade de fazer uma pergunta, não sei para quem que está escutando. Tem quanto tempo que não sai com os filhos? Sim. Isso. Tem quanto tempo que está colocando as coisas seculares em primeiro lugar? Quantos dias, há quanto tempo tem cansado, principalmente uma mãe tem chegado cansada de casa, botado as pernas para cima, meu filho, deixa eu descansar, estou tão cansada do dia. Hoje eu passei o dia, fui trabalhar hoje de manhã, meu filho ficou doente em casa, com o Jonathan, Josué. Eu fui deixar minha filha na escola, fui trabalhar, voltei, fui buscar minha filha na escola, voltei para casa, dei o almoço deles. Depois Josué disse assim, mamãe, fica aqui comigo. Eu passei a noite sem dormir, porque Josué estava doente, Tava com doente. febre. Eu estava assim com o corpo exausto e eu fiquei lá com ele deitado. E ele gosta muito de assistir na televisão drone, avião, essas coisas. E ele disse assim, mamãe, eu vou botar avião, você quer avião? Meu Eu Deus. disse, eu não queria não. Tem um canal no YouTube que é só os poses, né? É isso? Aí eu disse, Ele é meu apaixonado filho, por avião. Eu não, Meu Deus. eu não queria não. Ele disse, mas você vai assistir. Eu disse, tá Ai, bom, tá bote bom. que eu vou assistir aqui, tranquilo. Aí eu fiquei com ele lá. Fiquei um bom tempo. Depois eu levantei, fui com ele lá na médica, na pediatra, consultar ele para ver o que ele tinha. Voltei para casa, arrumei a casa antes de vir, limpei, deixei tudo organizado. Terminei, já era de noite. Tomei banho, me arrumei para vir para cá. Mas o pensamento é quando chegar em casa tem muita coisa para estar com eles ainda, para conversar, para arrumar, Eles para estão organizar. esperando a gente. Sem dúvida. Nós temos um tempo para tudo. Mas tem pessoas que preferem descansar, deitar e pronto, acabou. A minha mãe sempre diz assim, olha, descansar vai ser no caixão. Acabou. Então, se você parar para pensar nisso, você não vai querer deitar nunca, dormir nunca. Não, eu preciso Descansa, carrega a pedra. aproveitar. É. Então, a gente precisa aproveitar porque os filhos vão casar e vão embora. É. Né? Aproveitar e aproveitar Verdade. com o tempo que seja pouco, mas que seja um tempo que dê para De vocês. qualidade, de né? qualidade, De qualidade, exatamente, de qualidade. Sim.
E que eles possam fazer isso com os filhos deles também, E né? é um Porque exemplo, tenho né? certeza que a geração deles, dos filhos, vai ser bem pior do que essa. Então, A Ana Mas- é E, Elke. e, a- e programar, aí, né, para poder reproduzir. Né? só pegando o gancho aqui do que a pastora falou, de qual é a programação que você tem tido com a sua família, com os seus filhos. Aí, se você me dá a desculpa de que não tenho dinheiro. Ah, Então, eu vou te dizer, olha, um filme, faz uma pipoca, compra uma pizza no supermercado, ou faz Isso. um Família lanche, algo, assiste um filme, pergunta assim, vê um filme que toda a família pode assistir isso. e que você vai ter um tempo de qualidade com a Exato. sua família. Sabe? Marque aquele dia, ó, tal dia é nosso. Só nós. E claro, vai haver situações que você não vai poder fazer naquele dia. Aí você muda ou, né, combina, faz um acordo, filha, essa semana não vai dar tal dia. Vamos fazer logo hoje? Uma ida à praia é de graça, você não paga para ir à praia, verdade. né? Então assim, verdade. invista. E não só com os filhos, invista também com o seu Esposo, cônjuge. desse Tire um jeito. dia para fazer e Casal. desde casal. Isso. E até assim, Olha, na pandemia, eu lembro que na pandemia, o Dia dos Namorados, a gente tava preso em casa, não podia nem ir para restaurante, É. né? O que que nós fizemos? Fizemos o nosso jantar Em casa. em casa, nós dois. os garçons foram os filhos. Um desse apartamento. jeito. Isso Isso, também. um apartamento. Fiz a decoração, fizemos lá o jantar. Na hora do nosso jantar, os filhos foram pro quarto. E ali dançamos, jantamos, éramos nós dois, nosso momento. Bom, Então fica a que dica. bom. A Ana Elke falou uma coisa que eu ia falar também naquela minha fala, quando eu falei de amor, de coisa, sobre a bênção. Tomar a bênção aos pais. A resposta é interessante, né? Eu até hoje, eu estou com 47 anos, eu tomo bênção para todos os tios, todos os pais, eu tomo na entrada e na saída. Eu entro na casa, eu tomo, na hora de sair, eu tomo. E a gente tem também ensinado nossos filhos a fazer isso. Vem tomar bênção, Deus te abençoe. Olha a resposta. Deus te abençoe. Nós tiramos a autoridade nossa e colocamos para Deus, mesmo como pai que nós somos. Assim, a gente diz, Deus te abençoe, porque Deus sabe fazer melhor do que a gente. Colocamos como canal, né? Entendeu? Só somos o canal ali. Então ela está falando sobre isso e realmente até isso se perdeu nas famílias. Eu lembro que se a minha mãe estivesse conversando, que nem eu estou aqui, eu e o pastor Rodrigo, eu tinha que olhar para ela primeiro para ver se eu podia passar. E se ela me olhasse e não dissesse nada, eu já sabia que eu tinha que voltar, eu tinha que dar a volta, eu tinha que pular o muro. alguma Naquela coisa. época, eu olhar, Mas eu não a gente sabia se ia apanhar ou se estava Pois tudo é, legal. Não podia Hoje, passar. Hoje menino corre na frente, Dá menino pai. interrompe pai. puxa, Meu pai puxa. levantava só uma sobrancelha assim. Mas mesmo que o filho não peça, você tem o dever, obrigação e tem um propósito. Abençoe. Abençoe na Isso, ida, na isso. chegada, abençoe no dia de fazer prova, abençoe. É seu Verdade. papel. Verdade. O irmão Antônio Marcos disse assim, muito bom este podcast com este tema. Foi mais um aprendizado para mim e minha família. Estamos todos assistindo na empresa. Agora vamos fechar, né? Vocês estão acompanhando, graças a Deus. E assim, irmãos, nós estamos conversando já tem 1h30, né? Deus abençoe, Estamos irmão aqui. Antônio Marcos, do Alto do Turu. Parece tão pouco, mas já estamos a 1h30 aqui. Verdade. E que bom que é conversando sobre as coisas de Deus e procurando ser bênção, né? De alguma forma, estar cooperando com a edificação dos nossos irmãos em Cristo, né? Graças a Deus. Eu vi aqui, pastor, desculpa, uma pergunta, não sei se vocês chegaram a ver. Raimundo. Não, o pastor Raimundo também? Não. Pastor Raimundo. Ele falou em tempos de tamanho individualismo, como fortalecer a unidade do lar, né? Acho que a gente já falou sobre isso também, né? Falou. Enquanto a gente não entender que cada um tem seu papel, mas que nós Seu somos um papel. só corpo, Exato. precisamos conversar e nos entender, para que a casa precisa andar. Os filhos precisam aprender, depois eles vão embora e nós vamos permanecer sós. Verdade. Né? Que a liberdade, mas que essa liberdade nunca pode ser contrária à união da família, né? Isso. Ela sempre tem que ser uma liberdade de promova a coalizão, o fortalecimento, a unidade, o Isso. respeito, né? Isso. Então os filhos precisam ser respeitados, precisam aprender a respeitar. Tem ver irmão chamando o outro irmão de idiota, de tanta coisa, não pode, né? De brigando, não. Eles precisam ver nos pais o diálogo, a conversa,
serem criados em um ambiente pacífico, né? Um ambiente centrado, Isso mesmo. né? Não desordeiro, não agressivo, mas pacífico, e onde as pessoas usam a razão, a espiritualidade, né? Nós temos dever de ensinar lógica para os nossos filhos. Muita briga é porque não tem lógica, não tem nenhum porquê. Né? Então, quando eles começam a ver isso no diálogo dos pais, eles vão reproduzir aquilo, e é muito bom, é extremamente contagiante viver em um lugar pacífico, um lugar de respeito, um lugar de honra, né? Onde nós estamos não competindo na igreja, na família. Eu não estou disputando com a minha mulher. Exato. Jamais. Eu e ela somos uma equipe. Quando vem os filhos, eles também são orientados. Olha, a Lara já vai estudar, ela não é mais um peso, porque ela tem a alegria de mostrar para o pai que ela está bem. Então aquilo já é uma alegria para ela. Se eu vou buscar o filho no colégio, o pai às vezes vai lá, tem que entrar no colégio, procurar de sala em sala para achar. Ele tem que dizer assim, ó, marca no teu celular, e onde tiver tal hora, você é aqui. Ela vai respeitar o pai. Quando tocar, o pai chegou, vou lá. Né? Porque senão o pai vai lá, procura dar uma de bobo, por lá e ainda fica jogado com o pai. Não, você tem que aprender, ela precisa honrar você. Você me envergonhou na frente dos amigos. Ela vai chegar lá e diz, opa, não, agora é meu pai. Já vai lá, e assim a gente vai criando indivíduos que são ordeiros, que são também preparados para contribuir com a sociedade. Porque os padrões da sociedade são muito fugitivos hoje em dia. Né? Você está aqui, eu estive falando domingo também, pastor, eu disse assim, ó, a modernidade líquida, os relacionamentos líquidos, ou seja, eu estou com ela enquanto me convier, o amor seja eterno enquanto dure, como diz o poeta, né? Isso é ótimo quando sou eu que tomo decisão. Eu estou aqui com você hoje, agora eu já quero outra, mas isso não funciona, porque os padrões de Deus estão no coração do homem. Isso. Os padrões estão, ou seja, tem uma hora que eu vou querer ela, ela não vai me querer mais. Aí eu vejo aquela ideia, não vale para nada, entendeu? É um reforço do ego, da idolatria, da egolatria, não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus que nos fala de servirmos uns aos outros, de ir na família. Eu amo minha esposa, eu quero dar a minha vida por ela. Também te amo, né? meu amor. Então, eu estou disposto a dar minha vida por ela. Se ela submete a mim, isso não bate com a mentalidade moderna, mas é uma coisa do Espírito Santo que Deus planejou daquela forma. Isso. E quando nós seguimos daquela forma, pedimos oração a Ele, as coisas fluem para o bem, para a planificação, não para a humilhação, não para o aviltamento, não para que ninguém se sinta desmerecido, de forma alguma. Todos nós alcançamos nossos objetivos e a família cumpre o seu papel. Isso é importante. É engraçado que, se a gente parar para pensar, é raciocínio lógico. Lógica é lógica. Se eu me uno com a minha esposa e meus filhos e a família cresce, no sentido de prosperar mesmo, porque aqui não é só o financeiro, mas em Cristo, em todas as áreas, os filhos bem-sucedidos, não ganha a família completa. Todo mundo. Pois é. Todos Aí às saem vezes ficam ganhando. travando uma guerra e cada um puxando para um lado, e Duelo. não vai ninguém para lugar nenhum. É tipo os dois burrinhos que estão amarrados e tem um tanto de capim de um lado e do outro. Só que eles estão amarrados. Que é ao mesmo tempo. Cada um. O casal tá assim. Eles fizeram uma aliança em Deus. Eles estão juntos. Aí o burrinho tá amarrado com o outro, aí ele quer comer o lado daqui, o outro tá puxando para comer o outro lado. Ninguém vai comer. Opostos. Ninguém vai. Se Aí uma desgastam. hora eles tiveram um alerta, os burrinhos, e eles se Mesmo uniram. Rapaz, lado. bora comer primeiro esse lado daqui, que a gente vai Depois comer tiver. os dois. Vamos pro mesmo lado. Aí comeu esse lado daqui, depois virou pro outro lado. Depois de muito desgaste. Esse é o pensamento do casal e da família. Se nós estivermos unidos, aí a Bíblia diz que nós vamos comer e vamos viver o melhor dessa terra. Então a família vai ser próspera nessa terra. Amém. Amém? A Anael que comentou o seguinte: hoje o celular torna até o adulto escravo. Verdade. E muitas vezes nos pegamos a realidade por sentimentos de culpa, de falta de exemplo para os filhos nesse quesito. Né? Verdade. Para a gente finalizar, né, nosso podcast está ótimo. Já passou Tem de que uma... deixar um pouco de Era isso que eu ia comentar, Estaremos né? aqui domingo, viu? Domingo, você que está nos acompanhando, né? Você quer conhecer um pouco mais, quer se aprofundar um pouco mais, domingo, você é nosso convidado para estar aqui às 18h40, tá? Mas, para finalizar, pastores, quais são as instruções que vocês dão, né? Para dar aí um gostinho de quero mais para o domingo, sobre o papel marido e mulher de acordo com a Bíblia?
Quer falar? Não fala. Bom, eu já comentei anterior até sobre isso, né? Mas vamos voltar lá de novo. Papel marido, papel esposa. Simplificando, porque o marido, ele tem que amar e ele é um líder. Então, quando a gente tem respeito um pelo outro, a gente entende isso bem, porque isso não foi direcionado por nós. Isso foi Deus que direcionou. Isso. Aqui não tem nada a ver com... não quero criar polêmica. Com feminismo, com machismo. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com princípios de Deus. Ele institui o homem, institui a mulher. Cabeça e a disjuntora. Entendeu? E sabe o que é interessante? Que ele não colocou, ele não tira a mulher nem de cima da cabeça do homem, nem debaixo do pé dele. Para quê? Para que ela não esteja superior e outra coisa, para que ela não seja pisada. É do lado da costela. Por quê? Para andar junto. Para estarem juntos. Então, quando eu pego o meu papel de líder, daquele que ama, daquele que se preocupa com a casa, ajudador dela. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço serviço doméstico de casa. Glória a Deus. Eu faço. Amanhã é o dia de pegar as roupas de cama, mesa e banho. Lavar e estender. Isso é responsabilidade minha. É eu que vou fazer. Terça-feira é dia de lavar a roupa das crianças. Sou eu que faço. Quarta-feira é a nossa. Sou eu que faço. Todos os jeans da casa, meu e dela, sou eu que gomo. Oh, meu Deus. Ah, você passa toda. Eu passo todos os jeans. Essa é tradicional. As outras roupas não, porque depois ela reclama que diz que não tá bem passado. Ou queimou. Aí eu abdiquei dessa função. Eu achei ruim. Diz é mais difícil. Eu achei foi ruim ela reclamar, olha. Vestido nem pensar, vestido Não. Então, os jeans, tanto dela como meu, eu gomo. As minhas camisas, todas, eu gomo. Ó, Eu ajudo ela nos afazeres. Isso fora. É chato, passar roupa é chato demais. Isso fora. Muito obrigada, meu amor, que quando você vai passar, você pergunta, amor, tem alguma roupa para passar? Eu digo, então... Ó, eletricista, pouco vai lá em casa. Parte de elétrica, eu faço em casa. Eu troco lâmpada. Parte de hidráulica, eu faço em casa. Eu ajudo a cuidar das coisas da casa. Eu ajudo ela em casa, literalmente. Isso foi uma coisa que ela brigou comigo? Não. Eu cresci no lado da minha mãe, ajudando. Eu lavo louça. Eu não estou dizendo para nenhum homem fazer, não. Cada família tem o seu. Mas eu compreendi que eu preciso ajudá-la. Sim. Que ela não vai dar conta de tudo. Eu preciso ajudá-la. E isso não me tira que eu tenho que preparar a mensagem para pregar durante a semana e no final de semana. E meu telefone toca para fazer atendimento pastoral. Entendeu? Aconselhamento. Masculinidade fica prejudicada? Não deixei de ser homem por isso. Vou buscar as crianças na escola, às vezes vai nós dois. Hoje ela foi só, porque a particularidade era Josué doente. Sim, Alguém tinha que ficar com Josué e eu fiquei com ele. Mas a maior parte das vezes nós vamos os dois juntos. Se não vai os dois, ela está de plantão, num que ela trabalha de 7 às 7 da noite, eu deixo ela no serviço. Vou buscar as crianças, vou buscar ela à noite no serviço e nós vamos para a igreja juntos. E isso não me torna menos. Isso não tira o meu papel de liderança da casa. Nunca tirou. Não tira o meu papel de amar a minha esposa. Até porque eu estou exercendo. Quando eu ajudo ela, eu estou dizendo para ela que eu a amo. Sim. Eu ajeito a comida para as crianças. Eu faço isso. Isso não me menospreza em nada. Nada. Eu não me sinto menos em nada. E já escutei de homens dizerem ao contrário. Eu disse, não, fica tranquilo. Isso é a minha casa. Se funciona, a tua casa. se está funcionando, ótimo. Exatamente. Agora, se a mulher está reclamando e você não tá tendo esse, né? Ela está pedindo um socorro e tu não Ela está está entendendo. sinalizando e você ainda não E o mudou. papel da mulher como submissa, como a mulher submissa. Sabe, olha, às vezes acha que traz um fardo. Traz não. Acha que traz um ônus, traz é bônus. Porque a mulher submissa, sabe o que ela ganha do marido? Proteção, realização, segurança, harmonia no lar, exemplo aos filhos. Olha só o que a submissão faz. E, para completar, quando ela é submissa, ela não difama a palavra de Deus. Porque quando faz ao contrário, difama a palavra. Quando o homem não entende o que é amar e o que é ser líder em casa, difama a palavra.
Então, por isso é que esses papéis têm que ser bem definidos. E aí, para eu finalizar, entra nos filhos. A honra dos filhos aos pais. Gente, como eu fico feliz quando a minha filha diz, pai, tá aqui meu boletim. Eu nem peço mais, ela, pai, tá aqui pro senhor olhar. Antigamente escondia, né? Não, ela, na verdade, ela nunca fez Não, isso os de os esconder. meninos escondiam, né? Antigamente, né? Ela chega assim, pai, tá aqui, olha aí. Aí eu vou Legal. corrigir a prova, item por item. Se alguma nota foi errada, eu digo, isso aqui eu vou falar com tua professora. E já várias vezes aconteceu isso. E como ela se alegra, pai, tira uma dúvida aqui. Se eu sei, digo que sei. Se eu não sei, eu digo, filho, olha, português aqui, papai não é muito bom. Espera a mamãe chegar que a mamãe te ajuda. Entendeu? Então, tem coisas que eu consigo ajudá-la ali na atividade, outras não. Aí entra a mãe. Ela ajuda Josué nas atividades de casa. Eu não sou bom de desenho. Quando entra negócio de desenho, já não dá pra mim. Eu ajudo nas outras atividades com letra. Fazer as atividades manuais. Pois é, já não é muito comigo. Aí ela entra. Então, a gente divide. Isso não nos causa peso nenhum. Nenhum. Sim. É muito tranquilo pra gente isso aí. Entendeu? Então, Glória a Deus. a família que se une, ela vence as batalhas. Amém. A família que anda junto, ela prospera. Pode vir a tempestade que for. A casa vai continuar firme ali. Mas a gente precisa passar por muito processo para chegar a um nível, né? Verdade. Então a gente sabe que muitas famílias não chegam a qualquer nível porque não querem, Foge, porque né? preferem acabar, preferem terminar o relacionamento, enquanto que a gente sabe que todas essas coisas que foi falado aqui, todo mundo sabe. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, mundo sabe. você sempre assim. O problema é que a sensibilidade ao espírito não existe, né? O problema é que a gente precisa orar mais, a gente precisa ser mais crente, a gente precisa vir mais à igreja. Hoje as pessoas não querem mais estar na igreja, não querem obrigar mais os filhos a estarem na igreja enquanto são crianças. Ah, tá bom, deixa, fica em casa, no celular. Não querem mais ler a palavra, não querem mais fazer a obra de Deus. A gente sabe, primeiro a família. Deus, a família, a igreja depois. Mas existe a igreja. Isso. E a gente tem Deve deixado a ser igreja de lado, os ensinamentos do Senhor de lado. Então as mulheres hoje não aceitam mais. Como diz na palavra, a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a tola destrói e vai destruir. Quantas tem destruído? Por quê? Porque não tem sabedoria nenhuma e nem querem ter para conduzir uma família. Eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar. Não quero dizer que a mulher não tem que trabalhar, só que ela tem que ter equilíbrio naquilo. Em tudo a gente tem que ter equilíbrio, né? Então eu vou dizer para vocês, na palavra de Deus diz que busca primeiro o reino. E as outras coisas serão acrescentadas. Eu não tenho problema nenhum se eu estiver dando prioridade para as coisas que não é do reino, largar lá fora para vir para o reino. Porque vai ser acrescentado. Então a gente precisa deixar de ter medo. De ter medo. Porque o financeiro hoje, claro, o dinheiro hoje, a gente se sustenta e hoje as coisas tão difíceis, né? Então existe a briga por conta disso, mas enquanto a gente não der prioridade para o reino, a gente não ter a sensibilidade do Espírito e não ter a convicção e a fé de que o Senhor é que nos sustenta, vai ter muita briga, muita discussão. Enquanto a casa resolve, a família, o lar, o casamento resolve ter Deus verdadeiramente na sua vida, nada vai faltar. Reino dividido, O Espírito né? Santo, ele vai te conduzir no teu casamento, com os teus filhos, com a tua vida secular, na igreja, em todos os lugares. Mas uma coisa eu digo, nunca deixe seus filhos, sua casa, seu casamento e a igreja pelas coisas do mundo. Não faça isso. O Senhor sempre vai sustentar a tua casa. Amém. Não deixe o cansaço te cansar. Não Amém. deixe o cansaço acabar o Dominar, teu né? relacionamento, não. Glória a Tua Deus. família. Amém. Que Amém. bênção, né? Fomos com certeza muito abençoados aqui nesse Amém. nosso podcast, presença dos pastores. Já tá indo para E 2 só horas. temos, só temos a agradecer, né? Quando o papo é E bom, ficamos na expectativa de domingo nos vermos novamente. Vamos sim. Né? E uma vez mais compartilharmos de uma bênção do Senhor, né? Por estarmos cultuando a Deus juntos e prontos para ouvir a palavra que será ministrada, né? Venha domingo. Queremos Participar conosco. Tem uma palavra de Deus para tua casa e para tua família. Tá? Amém. Queremos agradecer todos que participaram. A Noemi manda beijos aqui Minha aos ovelha. pastores. Isso. Abundantemente, que Deus abençoe abundantemente suas vidas. Vocês são um grande exemplo, viu? Muito abençoador esse momento. E, mais uma vez, você é nosso convidado. Convide quem você sabe que precisa ouvir essa palavra aí de Deus.
compartilhe. O pastor Raimundo, ele informou que ele não mora em São Luís, ele é de Salvador. Pastor, nós temos um culto online. Então, se você não puder participar, né, acompanhar a palavra, porque também está no culto, também, que deve estar, né? não se preocupe que Pode ouvir depois o depois. senhor pode assistir, né, participar Inclusive, do ele fez um comentário que na igreja dele tem um dia que é só para família. Um dia na igreja dele. Ele comentou aqui, o pastor Raimundo. Foi. Vamos adotar esse modelo aí nas igrejas. Muito bom. O que é bom, reter o que é bom. O que é bom a gente compartilha, viu? É bem Então, isso. por isso, compartilha aí. Vamos orar, meus irmãos? Vamos. Pastor, João, tu pode orar para Vamos orar, sim. Abençoa as famílias também. Amém. Pai, nós agradecemos o teu nome mais uma vez nessa noite. Somos gratos pela tua presença, Pai. Nós sentimos a tua presença neste lugar. Obrigada, A tua Deus. palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no teu nome, tu te faz presente. Nós estamos debaixo da tua palavra. Pai, eu quero te agradecer por esta igreja, por ela se preocupar, Pai, com a família. Esse mês todo foi disso, Senhor da glória. E nós, como servos do Senhor, o desejo do nosso coração é que todas as famílias estejam estruturadas em ti, meu Deus. Que elas sejam guardadas e protegidas pelo teu poder. Amém. Aonde não houver o amor, Senhor, que ele retorne. Aonde Nome aonde de houver a Jesus. desonra, que a honra chegue, Pai da Perdão, glória. Deus. Aonde não houver a submissão, que chegue a submissão, Pai. Que os pais não irem os seus filhos, os filhos não irem os seus pais, mas que a presença do Espírito Santo esteja nos lares. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nos leva na tua santa paz. Nos traz no domingo, Pai, guardados em ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus Deus abençoe. abençoe. Nós Eu agradecemos queria- o convite. Eu queria deixar aqui rapidinho um abraço para Lara, Josué, Amém. né, para os meus pais, É. para a igreja proclamar em Nova Aliança, nossos pastores, Valdeir, pastora Simone, e agradecer a todos vocês. Muito obrigada, gente. Nós que Glória a Deus. agradecemos. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Deus Obrigada ao bispo, o bispo Raimundo, a bispo Isolda, por terem ficado à frente, né, desse Casal mês. Ivana, incansável. Irmão Albert e Grande Ivana, trabalho, que estão cara. sempre aqui nos apoiando, aqui nos instruindo, a equipe maravilhosa, a nossa equipe aqui de mídia. glória. E agradecer a IBEV, né, ao pastor Adailton, a Ed, que estão aí à frente também do ministério, investindo Amém. nisso, Família, que né? é importante, né, propagar as boas novas aí e o conhecimento. Muito bom. Amém. Amém. Boa noite, Glória meus a Deus. queridos, Deus abençoe. Amém. Boa Até a noite. próxima. Amém. Amém. Glória a Deus.